Opa, e aí meus nobres, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal do NCaps. E já sabe, né, aqui não tem enrolação, então já senta o dedo no like, hypa o vídeo o máximo que puder e, é claro, bora pra essa história que tá incrível. Uma garota está amarrada, impotente, a uma cama. Ela está presa e lutando para respirar. Os médicos discutem o que devem fazer com ela. E enquanto isso, o diretor, Zhao Xin, é informado de que utilizarão uma nova tecnologia. Dizem que os novos vermes Jiu confundem a mente dos demônios. O médico libera a nova tecnologia, planejando usá-la contra a garota lobo contida na mesa de operação. Zhao Xin observa com intenção sombria, enquanto o médico força a garota a engolir o verme. Seus gritos contidos ecoam por toda a sala de operação, enquanto ela se contorce de dor. Um dos médicos relata que o verme parece estar surtindo efeito. Zhao Xin ordena que escutem o que ele está dizendo. Seguindo a ordem, ele remove a mordaça de sua boca e se aproxima para ouvi-la melhor. A garota parece estar hipnotizada, mas de repente seus olhos ficam selvagens e ela morde o médico. Os outros médicos tentam contê-la e pará-la com seus bastões de choque. Eles ficam chocados ao descobrir que o colega médico está morto. Com olhos insanos, a garota sorri de forma cruel e olha de volta para o diretor, frustrada. Zhao Xin ordena que a levem para a cela de confinamento enquanto pensam no próximo passo. Do lado de fora da instalação, o sistema anuncia que um veículo de alto risco está entrando na zona de segurança. A van fortemente blindada avança pela estrada perigosa, e dentro dela, um jovem está sentado em silêncio. À sua frente, um monstro cheio de ódio o observa. Ele franze a sobrancelha e chama sua atenção. O demônio pergunta que tipo de monstro ele é, já que parece enojado com sua forma humana. O homem apenas o encara em silêncio, ofendido. O demônio levanta a voz e pergunta se ele é mudo. O homem responde que foi condenado por roubar a casa de um oficial humano. O demônio vermelho diz que ele é vergonhoso e parece desejar a vida dos humanos. Ele o ridiculariza por ser covarde e implorar aos humanos para sobreviver, mesmo desejando ser superior. Os outros demônios concordam, dizem que demônios devem parecer demônios. Eles olham para o humano ao lado com julgamento. O humano então se transforma em um monstro, revelando que apenas copiava a aparência de um humano. O demônio vermelho volta a zombar dele, dizendo que ele será enviado para a prisão. Não importa o quão bom seja em se disfarçar, ele cospe com seus sapatos para provocá-lo. O homem o encara friamente e diz que ele humilha os outros para aumentar sua autoestima. Ao ver a tatuagem em seu pescoço, percebe que ele é um demônio respeitado da Guerra da Glória Sagrada, mas que também foi capturado pelos humanos. Ofendido, o demônio avança com um soco, enquanto o homem o encara calmamente. Sob forte chuva, o veículo finalmente chega ao campo de concentração demoníaco na Ilha Proibida da Nação Imortal. Zhao Xin aguarda sob a chuva com seus subordinados e sorri quando o veículo para completamente. Com uma voz firme, ordena que retirem os prisioneiros do carro. O homem de antes é o último a sair. Ele caminha com passos firmes até a fila entre os outros prisioneiros. O diretor pergunta por que há apenas 9 pessoas na fila, quando a lista indica que deveriam ser 10. Um dos guardas verifica o veículo e informa que ainda há um prisioneiro dentro, mas ele está inconsciente. O diretor pergunta quem é responsável por isso. Zhao Xin lança um olhar ameaçador e pergunta se foi ele. O demônio desvia o olhar, e o diretor olha para o outro, que nega e aponta para o homem, revelando que foi ele. Zhao Xin ajusta o óculos e o encara. Ele se aproxima e pergunta seu nome. O homem responde que se chama Roland. Zhao Xin sorri amplamente, mostrando os dentes, e comenta que ele não cheira tão mal quanto os outros, mas não gosta de encrenqueiros. Ameaçado de punição, Roland diz que apenas se defendeu. Zhao Xin reconhece isso, mas ainda assim lhe dá um forte soco no estômago. Enquanto Roland está ajoelhado, o diretor diz para ele nunca discutir com ele. Irritado, Roland mostra os dentes afiados e suas orelhas longas. Os guardas apontam armas para ele. Zhao Xin declara que a partir de agora, todos são seus escravos e qualquer um que o desrespeite morrerá. Pelos seus crimes, Roland é condenado à prisão perpétua e, pelo ataque cometido, receberá 7 dias em confinamento solitário. Roland permanece quieto e não discute mais. Os guardas ordenam que os prisioneiros se alinhem e marchem até o campo. Zhao Xin sorri de forma cruel, prometendo fazê-los trabalhar obedientemente. Ele olha para trás e os dá boas-vindas ao inferno. Roland dá um último olhar para sua liberdade. Os guardas os empurram para andar mais rápido, apesar das correntes. Ao entrarem na prisão, Zhao Xin chama Roland para avançar. Um guarda o puxa e o leva até o diretor. Zhao Xin diz que o levará à cela de confinamento, seu lugar favorito no campo. Enquanto seguem, os outros prisioneiros comentam que a vida dele acabou, pois sobreviver ali será um grande desafio. Eles chegam a um elevador. Zhao Xin manda os guardas saírem e focarem em seus trabalhos. Após empurrar Roland para dentro, aperta o botão do 9º andar. Sobem em silêncio, e Roland observa rapidamente. Ele então diz ao diretor que estão sozinhos, então ele pode parar de fingir. O diretor relaxa completamente, como se esvaziasse. Ele sorri e diz a Roland que foi um ótimo ator e cooperou bem com a divisão secreta de espionagem. Ele o elogia por usar uma briga de prisioneiros para entrar no confinamento. Roland diz que foi coincidência, pois descobriu que o demônio fazia parte da sociedade extremista da Guerra da Glória Sagrada. Então decidiu se sentar diante dele, sabendo que ele odiava demônios disfarçados de humanos. Zhao Xin demonstra admiração pelo comissário Roland
Roland e se curva, pedindo desculpas pelo soco anterior. Roland levanta a camisa para verificar os ferimentos, mas o diretor fica impressionado ao ver a tecnologia usada nos espiões infiltrados. Um núcleo demoníaco foi removido de um demônio capturado e transplantado em um humano. Enquanto o diretor continua elogiando, Roland pede que ele pare de examiná-lo tão de perto. Envergonhado, Zhao Xin se desculpa e diz que não consegue evitar. Roland pede para falarem sobre o alvo. Embora tenham visto os materiais, é importante ouvir diretamente do diretor. Enquanto o elevador sobe, Zhao Xin explica que o demônio foi enviado pela divisão secreta, mas ele tem pouca informação, apenas que é extremamente violento. Roland se surpreende ao ouvir isso, enquanto chegam ao 9º andar. Antes de saírem, Zhao Xin diz a ele que é impressionante e espera que tenha sucesso. A porta se abre e os guardas cumprimentam o diretor. Os demônios uivam enquanto eles passam pelas celas. Por milhares de anos, humanos e demônios travaram uma guerra contínua, tentando exterminar uns aos outros. Ambos enviaram espiões para infiltrar territórios inimigos. Enquanto caminha, os demônios nas celas solitárias rugem. Ele se lembra de seus treinamentos na divisão especial de espionagem e de como foi forçado a entrar. Prometeram que, se tivesse sucesso, recuperaria sua liberdade e poderia ver sua família novamente. Por isso, ele está disposto a tudo. Eles chegam às celas 6 e 21. Zhao Xin espera que ele sobreviva aos 7 dias. Ele abre o portão, e uma presença assustadora emerge. Mesmo assim, Roland permanece determinado. Ele precisa ganhar a confiança do alvo. Ninguém sabe ao certo como humanos e demônios se tornaram inimigos mortais. Os demônios possuem poderes extraordinários por meio de seus núcleos e quase exterminaram a humanidade, até que um grande sábio apareceu e salvou os humanos. Desde então, os humanos ficaram mais fortes e criaram a nação marcial imortal. A guerra continua até hoje, causando inúmeras mortes. Roland se pergunta se será o próximo a ser sacrificado. Ele fica diante da mulher, seu alvo. A mulher, Bai Ling, o encara com desconfiança. Ela parece frágil, mas é extremamente perigosa. Ele se lembra de quando recebeu a missão. Seu líder reforçou a importância. Ele deve ganhar sua confiança e se infiltrar nas fileiras internas dos demônios. 3 meses antes, Bai Ling havia infiltrado a nação humana e assassinado um diplomata. Ela pertence ao clã da Raposa Demoníaca e possui altos status. É extremamente forte e matou muitos antes de ser capturada. Por isso, foi classificada como ameaça de alto nível. O líder ordenou que ele seguisse o plano pelo bem da nação. No entanto, Roland não se importa com a nação, apenas quer ver sua família novamente. Dentro da cela, Zhao Xin entra cobrindo o nariz por causa do cheiro. Roland percebe que aquilo não é uma prisão comum. O diretor sorri e revela que aquilo é uma instalação de testes para demônios. E isso choca visivelmente Roland, pois ele não sabia que os humanos vinham fazendo experimentos em demônios. Irritada, Bai Ling jura que tudo que os humanos fizeram com eles será pago de formas que eles nem conseguem imaginar. Zhao Xin não se sente nem um pouco ameaçado e aconselha apenas obedecer às ordens. Afinal, ninguém pode desafiá-lo. Para demonstrar isso, ele puxa a barra, levantando-a à força e causando tanta dor que ela grita. Roland observa enquanto ele desembainha o cacetete e agride a garota, mostrando o quão cruel ele é. Ele puxa o cabelo dela e manda que o entretenha. Observa o corpo dela e comenta como é branco e macio. Curioso, ele se pergunta como ela, em sua verdadeira forma, e se tem cauda, puxa seu cabelo com mais força, fazendo-a contorcedor. Neste momento, Roland se aproxima e segura sua mão para impedi-lo, com um olhar desafiador. Chama o carcereiro de incivilizado por tratar os demônios de forma tão baixa. Zhao Xin pergunta se ele está o ameaçando. Ele esclarece que apenas não quer que ele se meta em problemas desnecessários, lembrando que deve manter distância dos prisioneiros demônios. Acrescenta que oficiais de alto escalão do Capitólio não aprovariam um carcereiro que brinca com seu capitão. Zhao Xin percebe que ele está certo e que foi descuidado ao ultrapassar o limite. Os oficiais do cartório são sempre rigorosos com esse tipo de coisa, e se descobrirem, sua carreira certamente acabará. Ele lança um olhar para Roland, pensando que o jovem acabou de salvá-lo. O comissário especial está à frente de sua idade e tem um futuro brilhante. Enquanto isso, Bai Ling apenas observa enquanto o carcereiro concorda com um novo prisioneiro. Zhao Xin diz que ainda está irritado por ter sido desobedecido. Roland se oferece para aceitar o castigo por ela. O rosto do carcereiro se ilumina ao ouvir isso, e sem aviso, ele balança o cacetete em sua direção. Roland é jogado ao chão pelo impacto violento. Zhao Xin ordena que o espanque sem piedade. Os guardas chutam e batem nele rapidamente, enquanto ele tenta proteger o corpo. Bai Ling observa a violência diante dela sem demonstrar emoção. Um dos guardas levanta o cacetete e o atinge com toda a força. O impacto deixa ele inconsciente, e os guardas finalmente saem da cela. Enquanto caminham pelo corredor, Zack avisa para ficarem atentos a Roland, já que ele escapou da prisão do norte antes. De volta à cela, Roland permanece imóvel. Bai Ling tenta acordá-lo, perguntando-se se ele ainda está vivo. Continua chamando por ele, mas ele segue inconsciente. Um olhar horrorizado, ela se pergunta se ele foi espancado até a morte, pois não quer ficar em dívida com um estranho. Ela tenta alcançá-lo e sacudi-lo, mas Roland continua desacordado. Em seu sonho, alguém chama seu nome. Uma luz intensa surge no lugar onde ele está. Uma mulher aparece diante dele, dizendo que ele foi escolhido como agente secreto para cumprir uma missão especial, e que não tem escolha a não ser aceitar. Se tiver sucesso, terá uma nova vida e seus crimes
crimes serão apagados. Alguém o chama por trás e ele se surpreende ao ver sua irmã, Xiao Meng. A garota sorri, dizendo que é seu aniversário e que quer um bolo de chocolate. No entanto, uma mão monstruosa se estende em direção a ela. Com medo de que ela se machuque, ele grita para que tome cuidado. A mulher de antes sorri de forma maliciosa, lembrando de que deve cumprir a missão, ou sua família não sobreviverá. Furioso, ele tenta atacá-la. Roland acorda abruptamente, assustado, e Bai Ling recua. Ele olha para ela e percebe que está em uma posição comprometedora. Envergonhado, desvia rapidamente o olhar, ficando vermelho. Ela comenta que ele teve um pesadelo. Ele concorda, dizendo que não foi nada agradável e que ninguém naquela prisão teria um bom sonho. Já que apanhou por ela, exige que ela se apresente. Bai Ling debocha, dizendo que nunca pediu sua ajuda. Vendo sua atitude rude, ele a chama de ingrata. Mas antes que termine, ela se apresenta e pergunta o nome dele. Ele responde, dizendo que não é ninguém importante. Ela pergunta se ele realmente escapou da prisão. Ele confirma, explicando que fugiu da prisão da Ilha Verde, no norte, mas foi capturado novamente. Ela se surpreende por ele ter conseguido escapar de uma prisão de segurança máxima e pergunta como ele fez isso. Ele estreita os olhos e a acusa de querer denunciá-lo ao carcereiro. Ofendida, ela nega, dizendo que nunca ficaria ao lado dos humanos. Ao saber que ela vem de um respeitado clã da raposa, ele se pergunta por que foi capturada. Ofendida, ela insiste que muitos morreram para capturá-la e que queimaria todo o lugar se não tivesse acorrentada. Sentindo sua intenção assassina, ele tenta acalmá-la. Pergunta se colocar demônios machos e fêmeas juntos tem algum significado. Ela duvida, dizendo que os olhos dos humanos, eles não passam de gado e em cativeiro. Tem certeza de que a prisão da Ilha Verde não é diferente. Ela concorda, mas comenta que não havia ninguém tão bonita quanto ela. Para impressioná-la, pede que olhe atentamente para ele. Ela obedece e fica chocada ao ver que ele quebra suas algemas em um único movimento. Ela exige saber como ele fez isso, já que as restrições foram feitas para suprimir o poder demoníaco. Ele confirma que não usou seu núcleo demoníaco e mostra uma ferramenta de abrir fechaduras. Vendo-a confusa, ele explica que inventou a ferramenta que também pode ser usada para limpar ouvidos. Ela se surpreende com o fato de algo tão pequeno conseguir abrir as algemas que a prendiam. Ele explica que o mecanismo não é tão complicado quanto parece e que os da Ilha Verde são muito mais avançados. Comenta que viveu a vida toda como ladrão, então isso não é nada. Ela desvia o olhar e diz que ele é convencido. Pergunta como ele conseguiu trazer a ferramenta para dentro da prisão, já que há scanners. Ele demonstra o truque e pede que ela não pisque. Em um movimento rápido, esconde a ferramenta, mostra a velocidade de suas mãos. Impressionada, ela pergunta onde ele a escondeu. Em vez de responder, ele levanta a mão e se aproxima dela. Ela o alerta, mas é tarde demais, pois ele já tocou em seu cabelo. Para surpresa dela, ele retira a ferramenta dela e pergunta como conseguiu escondê-la ali. Ele explica que a distraiu e lançou a ferramenta em sua direção. Ela percebeu que foi assim que ele a trouxe para dentro, escondendo-a em um guarda antes do scanner. Após passar pela segurança, apenas a recuperou. Como não tinha certeza de que não revistariam os guardas, decidiu colocá-la no carcereiro. Ela estreitou os olhos e perguntou qual o próximo passo. Ele sorri, dizendo que sua prioridade é sair da prisão. Ela pergunta se ele conhece uma saída. Ele garante que encontrará uma maneira, pois não pode ficar ali sendo usado em experimentos. Se tiver que morrer, será fugindo e livre. Ela pergunta se ele já tem um plano. Ele confirma que sim, mas precisa de ajuda externa e pergunta se ela consegue alguém. Ela se oferece, mas ele parece duvidar. Ofendida, ela diz que ele não entende o peso de seu título. Pede que ele a solte para mostrar sua verdadeira força. Enquanto a observa em silêncio, ele pensa que sabe exatamente do que ela é capaz. No momento em que libertá-la, ela certamente o matará. Como ele não se move, ela repete que ele deveria soltá-la. Apesar do risco, ele não tem escolha se quiser cumprir a missão. Enquanto isso, em seu escritório, Zhao Xin conversa com o superior por telefone. Ele garante que o espião já foi colocado dentro da prisão. Promete concluir a missão sem problemas e encerra a ligação. Juntando as mãos, planeja trabalhar com Ronald até o fim. De volta à prisão, Roland recua após libertar Bai Ling das algemas. Presas à mostra, ela está extremamente assustada em sua forma transformada. Sua presença é comparável à da mulher que ele odeia da divisão de espionagem secreta. Empolgada com a liberdade, ela abana a cauda e observa toda a cela. Roland permanece imóvel, observando-a, já que ela parece fora do controle. Mesmo com todo o planejamento de sua divisão, ela é um fator imprevisível, e ele precisa ter cuidado. Como um animal selvagem, ela grita que o cheiro da liberdade a excita. Ele se lembra de que ela sempre esteve na linha de frente e que sua força é quase incomparável. Ainda assim, precisa conquistar sua confiança, ou a divisão de espionagem secreta não poupará nem ele nem sua família. Tudo o que ele valoriza estará em risco, então falhar não é uma opção. Determinado, ele se lembra de que tudo deve permanecer sob seu controle. De repente, ela se vira para ele, e ele respira fundo. Ela o prende no chão e desliza suas unhas afiadas sobre o seu peito. Pergunta quem ele é, de que clã ele vem. Apavorado, ele se transforma em um lobo demoníaco. Revela que vem do clã do Lobo do Noroeste e que aprendeu a abrir fechaduras com um artesão humano. Ela zomba, dizendo que ele pode estar mentindo. Ela sente seu coração batendo rápido. No entanto, lembra-se de que quer vingança, e conversar com ele quase a fez esquecer disso.
Vendo confuso, ela explica que irá atrás do carcereiro por tê-la tratado como gado. Incrédulo, ele diz que essa não é a prioridade. Ela o olha desconfiada, enquanto ele diz que devem escapar primeiro e depois planejar a vingança. Ela pensa por um momento e concorda, pois não suporta mais ficar ali. Levanta-se e pergunta como vão sair. Ele revela que o plano envolve o carcereiro, o que desperta seu interesse. Ele aponta para os canos da cela. Confusa, ela pergunta como isso ajudaria. Ele explica que há tubulações que levam para fora e que pretendem escapar por elas. Ela não entende, pois são estreitas demais. Ele responde que há tubos maiores, que viu quando foi capturado. Ao ser questionado sobre como obter um mapa estrutural, ele diz que precisam acessar o escritório do carcereiro e fazê-lo refém. Depois, reencontrarão as plantas e usarão o carcereiro como cobertura na fuga. Ele reforça que sua única dúvida é se ela consegue derrotá-lo. Ela garante que será fácil e ainda promete matar Zhao Xin. Assim, o único problema restante é conquistar a confiança do carcereiro e se aproximar dele. Precisam de um motivo para fazê-lo ir até eles. Ao ouvir isso, ela se oferece para atraí-lo, pois sabe que ele não resistirá. Após discutirem, ele tenta convencê-la a colocar as algemas novamente para manter o plano. Ela recusa, pois acabou de ser libertada. Depois de um tempo, concorda e estende as mãos. Ele aprende novamente e diz que o plano começou. Virando-se de costa para ela, fica satisfeito por tudo estar saindo como planejado. Determinado, ele grita por ajuda, dizendo que há uma situação urgente. Um guarda se irrita com os gritos dos monstros. Roland se anima ao vê-los e diz que tem algo importante a relatar. O guarda o culpa pelo barulho e abre a cela para puni-lo, segurando o cacetete com força, pronto para atacar. Roland nega a acusação dele, mas em vez de ouvir, ele levanta a arma e a balança com direção a ele. Sorrindo, Mai Ling diz ao guarda que foi ela, enquanto Roland intercepta o ataque. Ela afirma que está disposta a trocar informações por sua liberdade e revelar a localização do quartel-general da inteligência de seu clã. Roland sorri enquanto o guarda fica chocado. Mais tarde, eles finalmente entram no escritório de Zhao Xin. O homem fica bastante satisfeito por ela finalmente concordar em dar informações. Ele então pede que ela fale, ansioso para obter dados úteis. Ela faz uma pausa enquanto ele pensa que não importa quais informações ela dê, o carcereiro irá cooperar com o plano. Ele sorri de lado ao recitar o plano em sua mente. No entanto, ela começa a murmurar coisas sem sentido e calcular algo. Ao olhar para fora, ela sussurra que acabou de pensar em um novo plano. Ele fica completamente chocado quando ela sugere abandonar o plano original e pular pela janela. Ele olha para a janela e se pergunta se ela realmente pretende fazer isso. Preocupado, ele questiona se é seguro confiar nela, já que parece impulsiva. A rota de fuga já foi planejada pela divisão secreta de espionagem, e ir contra o plano da rainha maligna será arriscado. Se ela suspeitar de traição, sua família estará em grande perigo. Além disso, pular no mar pode despedaçá-los, já que as águas agitadas são implacáveis. Ele se aproxima e pergunta por que ela mudou de plano de repente. Ele relembra o plano de capturar o carcereiro, pegar o projeto e escapar pelo canal de água. Ela argumenta que o objetivo é fugir, e pular pela janela não muda isso. Ele concorda, diz que podem morrer com impacto, tornando tudo arriscado demais. Ela diz que só precisa confiar nela e insiste que nada vai acontecer. Ele se recusa a confiar sua vida a alguém que acabou de conhecer. Ela olha fixamente para ele e responde que ele pode simplesmente ficar para trás. Já que sabe abrir fechaduras, talvez consiga escapar de outra forma. Ele se recusa a ficar, pois seria considerado cúmplice e executado. Sem alternativa, ele aceita o plano dela. Zhao Xin percebe que eles estão cochichando e os repreende. Ele avisa que não tentem nada estranho, ou serão severamente punidos. Olhando fixamente para Roland, ele lembra que a segurança da família deles está em jogo. Ele se pergunta se a rainha maligna mandou transmitir essa mensagem. Tenso, ele aperta a mão, preocupado com sua família. O carcereiro pede que ela fale e diz que, se a informação for valiosa, concederá sua liberdade. Ela olha para trás, observando os guardas. Ele acompanha cada movimento dela, ainda indeciso sobre o que fazer. Ela está pronta para revelar as informações, mas por serem ultra-secretas, só pode falar a sós com ele. Interessado, ele se aproxima, imaginando em sua mente o plano de ser sequestrado. Depois disso, encontrariam os projetos e escapariam pelo sistema de drenagem. No entanto, ele percebe que o demônio certamente o mataria. Só de olhar para o rosto dela, ele entende que ela pretende acabar com ele. Enquanto isso, Roland tenta avisar o carcereiro de que o demônio está tentando escapar pela janela. Eles precisam fazê-la seguir o plano original. Zhao Xin percebe que Roland está tentando alertá-lo sobre a janela atrás dele. Enquanto o céu continua a trovejar violentamente, ele entende que Roland está tentando dizer para deixá-los escapar pela janela. Assim, ele não seria sequestrado nem estaria em perigo. Ele se emociona ao pensar que será eternamente grato ao comissário. Roland se pergunta se a mensagem foi compreendida. O carcereiro para no lugar, provocando, ela o chama de covarde e quando ele para de se aproximar, Zhao Xin ri alto, ofendido. Ela pergunta do que ele está rindo. Ele a chama de patética, dizendo que não cairá em seus truques.
Ele não acredita que ela revelaria todos os seus segredos tão facilmente depois de tanto tempo na instalação. Os dois ficam surpresos com isso, especialmente Roland, que não entende por que o carcereiro não seguiu o plano. O carcereiro sorri de lado, percebendo o choque deles. Ele comenta que eles estão tentando roubar o projeto e escapar pelos túneis. No entanto, o projeto está trancado em seu cofre, e ele já percebeu o plano deles. Ela o chama de tolo e afirma que ele cometeu 2 erros fatais, para a surpresa dele. Ele a alerta sobre falar com ele de forma rude, já que ainda tem a vantagem. Porém, para Bai Ling, é ele quem deveria tomar cuidado. Ela admite que quer o projeto, mas está algemada no momento. Zhao Xin concorda e pergunta qual é o plano dela para pegá-lo. Ele percebe que ela sabe arrombar as fechaduras e ela se liberta das algemas. Em seguida, ela o ataca, mas ele desvia por pouco. Ele fica surpreso ao ver que ela realmente se soltou. Sorrindo de lado, ela diz que não deveria tê-la trancado com Roland. O espião fica dividido sobre o que fazer, já que está em uma situação complicada. Zhao Xin percebe que ele sabe arrombar fechaduras. Foi assim que escapou da prisão da Ilha Verde. No entanto, isso não importa agora. Zhao Xin pega seu walkie-talkie do bolso e ordena que a equipe de defesa vá até seu escritório e inicie o bloqueio nível A. Ele sorri, pensando que os forçou a pular pela janela por desespero. A equipe de defesa chega, e Zhao Xin ordena que atirem nos 2 demônios. Em um movimento rápido, Bai Ling corre até o lado de Roland para protegê-lo da chuva de balas. Como estão encurralados, não tem outra escolha senão pular pela janela. Ela pergunta se ele tem uma ideia melhor. Ele amaldiçoa o carcereiro em sua mente e jura que voltará do túmulo para matá-lo. Zhao Xin declara que não facilitará a fuga deles. Canalizando seu poder, correntes elétricas surgem em sua mão, transformando-se em uma espada poderosa. Os 2 prisioneiros ficam chocados, especialmente Bai Ling, que percebe que ele consegue usar o 3º nível do reino de transformação da matéria. Com isso, ele se recusa a deixá-los escapar. Roland olha para sua parceira e pergunta se ela consegue lidar com ele. Ela insiste que lutar só vai atrapalhar a fuga, então precisam ir direto para a janela. Ela olha para fora e manda ele segui-la. Eles correm em direção à janela, e Zhao Xin pensa que tudo está saindo como planejado. Eles saltam enquanto a arma de Zhao Xin voa em direção a eles. Ele consegue desviar por pouco. Zhao Xin ataca novamente, fazendo Roland recuar. Bai Ling olha para ele, mas não se move para salvá-lo. Ele não acredita que ela vai deixá-lo para trás. Ela quebra a janela e fica na beirada. O carcereiro ri, dizendo que a aliança deles é fraca. Assim, ele será o primeiro a cair. Quando Zhao Xin parte para atacá-lo, Roland permanece imóvel, surpreso com tudo. Antes que pudesse atingir o chão, Bai Ling o intercepta com sua cauda, agarrando Roland pelas pernas. O puxa e o deixa suspenso no ar. Ela olha para o mar revolto abaixo da instalação. Roland entra em pânico e pede para ela reconsiderar. Porém, ela já decidiu e salta pela janela rumo ao abismo. Roland grita enquanto eles caem, e Zhao Xin observa a fuga. Ele sente pena ao ver Roland gritando e se lembra da ordem que recebeu antes. Ele deveria feri-lo gravemente durante a fuga para eliminar qualquer suspeita do inimigo. Ao empunhar sua arma novamente, ele pede perdão a Roland. Tudo precisa sair conforme o plano. Enquanto Roland continua caindo, Zhao Xin mira nele e lança sua arma, tentando feri-lo ainda mais. A espada perfura Roland, e Bai Ling grita seu nome. Eles continuam caindo, e Roland questiona por que foi o alvo. A espada se transforma e retorna para Zhao Xin. O carcereiro pede desculpas novamente, dizendo que apenas seguiu ordens. À beira da morte, Roland implora para Bai Ling não deixá-lo morrer. Ela garante que isso não vai acontecer e amortece a queda, envolvendo os 2 com sua cauda antes de atingir a água. Ao caírem nas profundezas, Zhao Xin ordena que a patrulha marítima capture os fugitivos. A patrulha busca nas águas escuras, mas não encontra nada. Os guardas duvidam que consigam achá-los, pois parece procurar uma agulha no palheiro. Além disso, podem já ter se afogado. De repente, um dos guardas parece perceber algo se aproximando do navio. Quando chega mais perto, eles alertam todos e acendem os holofotes. Para o choque deles, Bai Ling, ainda enrolada em sua cauda, salta do mar e se choca contra o navio. A cena é incompreensível, deixando todos paralisados. Ela se desenrola, revelando-se enquanto segura Roland ferido nos braços. Com fúria nos olhos, ela pousa no convés enquanto os guardas atiram. Ela usa a cauda como escudo e contra-ataca, eliminando-o brutalmente. 1 a 1, os guardas caem. Enquanto o navio segue, Bai Ling causa distração. Um dos tripulantes restantes implora por sua vida. Com um olhar ameaçador, ela pergunta se ele sabe pilotar o navio. Ele responde imediatamente que sim. Ela manda que ele leve o navio até o setor 3 e continue em contato com a base. Ele concorda e promete obedecer. Ela então deita cuidadosamente Roland inconsciente no chão. Ele se contorce de dor mesmo dormindo, e ela diz que agora estão seguros. Ela pede um kit médico, e o tripulante se oferece para buscar. Mais tarde, o navio segue seu curso enquanto Roland dorme após ser tratado. Bai Ling observa ele com expressão indecifrável. Enquanto isso, o rosto de Roland se contorce e sua mente mergulha no passado. Em seu sonho, crianças brincam felizes. Amo mostra como seu brinquedo gira rápido. Ele pede para ela ter cuidado. Xiao Meng se aproxima e exige um presente, já que seu aniversário é amanhã. Ele promete comprar um bolo. Xiao Meng fica feliz e pede um de chocolate. Ele reafirma que a promessa é essa, mas o tom dela muda.
Perguntando sobre sua missão, ele se assusta e encara sua irmã. Xiaomeng então mostra o rosto ensanguentado, revelando o que acontecerá se ele falhar. Horrorizado, Roland recua. As outras crianças também aparecem feridas. Ele treme de medo. De repente, ele ouve uma voz familiar. Ao se virar, vê Lan Muyan, a chefe do departamento de espionagem. Ele cospe nela, cobrando a promessa de proteger sua família. Ela responde friamente que ele não tem direito de negociar e deveria ser grato por ter sido escolhido. Ela promete recompensá-lo após a missão. Ele diz que não quer nada além da segurança da família. Ela o golpeia e ele reage com raiva. Ao ver isso, Lan Muyan o chuta violentamente, jogando-o no chão. Ela se aproxima e exige que ele a chame de Lady Muyan, tratando-a com respeito. Diz que ele é apenas um cão e, se desobedecer novamente, será morto. Roland grita e desperta lentamente, olhando ao redor do navio. Sem conseguir se mover direito, acha ainda que está sonhando. Ele lembra do passado e promete se vingar de Lan Muyan. Bai Ling percebe que ele acordou. Ao perceber que não é um sonho, ele tenta se levantar e vê seu ferimento. Felizmente, o clã do lobo possui regeneração natural, o que o ajudou na recuperação. Ele pergunta se estão em um navio. Ela explica que após ele desmaiar, ela tomou o controle do navio da patrulha. Ele percebe que estão em um navio humano e todos foram mortos por Bai Ling. Ao ver os corpos, pergunta por onde eles estão indo. De repente, o tripulante grita que bateram em algo. Antes que possam reagir, o navio inclina para o lado, fazendo perder o equilíbrio. Ele se pergunta se inimigos estão perseguindo eles, mas Bai Ling garante que não é o caso. Eles finalmente chegaram ao destino. Vendo ele confuso, ela explica que estão no mar escuro da Nação dos Demônios. Olhando para o mar, Roland comenta que é realmente assustador de se ver. Ele observa que a tempestade caótica impede que os humanos ataquem com sucesso. Ela concorda, dizendo que a região sul da nação demoníaca já teria caído sem isso. O navio continua balançando, e ele avisa que se forem mais fundo, podem virar. Ela garante que não deixará isso acontecer, então começa a entoar algo incompreensível. O mar perigoso reage ao canto dela. De longe, um tritão ouve sua voz e nada pelo mar com outros monstros aquáticos para atender o chamado. Eles sobem o navio, deixando Roland em alerta. Ele se surpreende ao ver exploradores no mar profundo no convés. A tripulação fica apavorada, especialmente quando um dos monstros manda alguém sair do convés. Roland pergunta se ela invocou os exploradores, e ela confirma. Um deles exige saber sua identidade, já que ela conhece o sinal secreto de transmissão. Ela revela ser a Razan, do clã Raposa, e oferece recompensa se a ajudarem a voltar para a Cidade Fria. O monstro fica em choque ao ver sua identidade. Percebendo a dúvida, ela libera seu poder para provar quem é. Eles finalmente a reconhecem e se curvam diante dela. Ela ordena que a levem até a Cidade Fria. E como seu retorno é segredo, proíbe que se afastem dela. O Tritão concorda. Enquanto isso, na Cidade Fria, um ajudante informa a seu mestre que Bai Ling voltou com sucesso. O mestre fica surpreso por ela ter conseguido escapar e teme que ela cause problemas. O ajudante sugere agir agora, mas o mestre diz que ainda é cedo e prefere observar. No porto da Cidade Fria, os tritões escoltam Bai Ling e Roland. O monstro deseja boa sorte e vai embora. Bai Ling diz que falará com o governador da defesa para conseguir um cargo de comandante para ele. Roland fica impressionado com a prosperidade da cidade. Bai Ling explica que ela fica próxima ao Mar Negro e é uma fortaleza defensiva importante, sendo uma das 3 capitais da nação demoníaca. Quando perguntam para onde vão, Bai Ling responde que estão indo para casa. Neste momento, vários carros de luxo param diante deles. Bai Ling se surpreende com a recepção e Roland fica impressionado com o status dela. De um dos carros sai uma mulher com um chifre de luz, e Roland fica envergonhado por achá-la atraente. A mulher, Ji-Yu, se curva diante de Bai Ling e diz estar feliz por ela estar segura, além de informar que o grande ancestral a espera. Bai Ling se emociona e começa a chorar. Ji-Yu diz que o grande ancestral pensou nela todo esse tempo. Ao perceber Roland, Ji-Yu pergunta quem ele é. Bai Ling explica que ele a ajudou a escapar da prisão. Ji-Yu agradece, e Roland diz que não foi nada. Bai Ling diz que precisam ir, e Ji-Yu abre a porta do carro. Dentro do carro, o silêncio incomoda Roland, então ele olha para ela. Percebendo isso, Bai Ling diz para ele fazer suas perguntas. Ele pede para ser deixado em algum lugar, pois não quer se envolver com pessoas influentes. Confusa, ela pergunta por que ele não quer ser recompensado. Diz que sua família pode mudar a vida dele. Ele pergunta quem é sua família. Ela revela que a Cidade Fria já foi chamada de Cidade Kinkyo, em homenagem ao clã raposa dela. Seu ancestral é o grande Rei Raposa de 9 Caudas, que foi derrotado pelo Rei Demônio. Para conter o poder do clã, o rei os relocou. Mas ainda assim, eles continuaram no topo. Roland diz que não sabe muito sobre o mundo demoníaco, pois cresceu no mundo humano. Ela pergunta novamente se ele recusa a recompensa, e ele confirma. Pela terceira vez, ele recusa. Irritada, ela aceita, mas exige que ele conheça seu ancestral primeiro. Ele diz que aceita dinheiro, mas ela o interrompe, dizendo que precisa de tranquilidade. Eles seguem em silêncio até a mansão do clã Raposa. Ao chegar, Bai Ling anuncia sua presença.
Os guardas ficam felizes. Um deles corre para avisar o grande ancestral. Dentro, Genkyo, Lian, o mordomo-chefe, repreende o guarda por fazer barulho. O guarda conta sobre o retorno de Bailing. Lian manda transmitir a notícia, mas insiste que não se deve fazer escândalo. Para puni-lo, manda que ele se dê 60 tapas. O guarda implora e Bailing diz que eles só estavam felizes. Lian a cumprimenta e diz para ela encontrar o grande ancestral. Roland percebe que Lian não gosta dela. Lian encara Roland. Bailing tenta interferir na punição, mas Lian diz que isso é responsabilidade dele. Jaeyu o ameaça, mas Lian lembra que ela é apenas uma serva. Bailing fica irritada, tentando se controlar. Lian sorri com desespero. Neste momento, Roland chuta o rosto de Lian com força. Todos ficam chocados. Roland o repreende por desrespeitar sua senhora. Lian exige saber quem ele é. Roland diz que ele mereceu. Bailing explica que ele a ajudou a escapar. Lian manda o guarda sair. O guarda agradece. Lian insiste para Bailing ir ver o ancestral. Ela vai até lá. Ao passar por Lian, Roland encara ele, até que retribui com desprezo. Lian pensa que ainda vão se encontrar novamente. Enquanto isso, a grande ancestral Dan está sentada em seu trono e pergunta por Bailing. Um servo diz que ela está chegando. Outro anuncia sua chegada. Dan se levanta imediatamente. Bailing entra e começa a chorar ao vê-la. Dan segura seu rosto e percebe que ela emagreceu. Bailing se desculpa por preocupá-la e diz que tá tudo bem. Dan sorri aliviada. Então olha para Roland e pergunta quem ele é. Bailing o apresenta e diz que ele a ajudou a escapar. Dan sorri e pergunta como conseguiram fugir. Enquanto isso, Lian vai até o salão do líder e informa que Bailing voltou com um estranho chamado Roland, que supostamente ajudou a escapar. O mestre Aulu, que está com uma expressão ameaçadora no rosto, e está logo ali. Lian pergunta se ele vai se encontrar com Bailing, mas ele recusa. Ele ordena que deem uma recompensa a Roland enquanto escreve algo em seu pergaminho. Dan fica impressionada ao saber que eles pularam de uma janela alta para escapar. Bailing responde que foi fácil e que os humanos não são páreo para ela. Dan comenta de forma brincalhona que ela é bem ousada e elogia Roland por suas habilidades impressionantes de abrir fechaduras. Ele agradece pelos elogios. Quando perguntam de qual clã ele veio, ele responde que é do clã Lobo Cinzento, uma linhagem não prestigiada. Ela então pergunta como ele acabou sendo preso. Ele percebe que ela está investigando seu passado, tenta ser cuidadoso e conta que quando era jovem, sua vila sofreu uma forte seca. Para sobreviver, ele se infiltrou na nação marcial imortal. Depois, aprendeu a abrir fechaduras e passou a viver como ladrão. Eventualmente, foi pego roubando a casa de uma figura importante e enviado para a prisão da Ilha Verde, e agora estará livre novamente. A velha sente pena dele, já que não era fácil viver no mundo humano. Como ele salvou Bailing, ela pergunta que recompensa ele quer. Bailing interrompe e revela que já ofereceu uma recompensa a ele, mas ele recusou, como se a família dela fosse algum tipo de calamidade que ele precisava evitar. Intrigada, ela pergunta o motivo. Ele tenta explicar que Bailing também o manteve vivo durante a fuga, então não há necessidade de retribuição. Bailing apenas lhe lança um olhar estranho, enquanto a anciã comenta que ele adquiriu traços humanos. Ainda assim, ela não pode deixá-lo ir, sem demonstrar gratidão. Nesse momento, Lian chega e informa que o chefe da família não virá, pois está lidando com assuntos urgentes. Bailing franze a sobrancelha e tenta disfarçar. Roland observa que a situação dela com o pai é bastante tensa. Dan comenta que o líder poderia simplesmente ter dito que não queria vir, em vez de dar desculpas. Lian insiste que ele realmente está ocupado com algo urgente. Ela responde que também não quer vê-lo, mas precisa consultar sobre a recompensa de Roland. Lian diz que já se encontrou com um jovem. Com isso, ela pede que ele pergunte ao líder qual seria a recompensa adequada. Lian responde que já recebeu uma ordem. Roland será nomeado capitão da operação de Rua Roshin para ganhar experiência. Ao ouvir o nome do lugar, Bailing se alarma. É uma zona sem lei, e o capitão anterior morreu misteriosamente. Isso é praticamente mandar Roland para a morte. Ela pede a Dan que o leve para o exército com ela, mas Lian explica que eles não têm influência suficiente lá. Além disso, Roland é de outro status, e precisa entender melhor o seu passado. Roland finalmente fala e diz para não discutirem por causa dele. Ele reforça que não precisa de nenhuma recompensa da família. Irritada, Bailing insiste para que ele aceite sua boa vontade. Ele garante que está bem e que não acha que merece recompensa. Também explica que não conseguiria lidar bem com o cargo, já que conhece pouco a Cidade Fria. Ela imediatamente fica chateada ao ouvir isso. A grande ancestral concorda com ele, dizendo que ele ainda precisa de tempo para se adaptar, mas comenta que sua neta só gosta dele porque não tem muitos amigos. Bailing nega na hora e desvia o olhar. Ele sorri consigo mesmo, pensando que está ganhando a confiança dela aos poucos. Dan então diz para ele repensar melhor e oferece que ele fique na mansão por um tempo, e ele aceita. Ao anoitecer, os servos o escoltam até seu quarto. Ele pede que os criados saiam, pois não está acostumado a ser servido. Após tentarem convencê-lo sem sucesso, elas vão embora. Depois de certificar-se de que saíram, ele se prepara para tomar banho. Suspira após um longo dia e reflete que agora entrou no território inimigo e precisa ser extremamente cuidadoso, principalmente com seu passado. Enquanto entra na banheira, alguém bate à porta. Ele se irrita, pois só quer descansar e pergunta quem é. Para sua surpresa, é Jaeyu.
Ele se pergunta o motivo da visita e pede um momento para se arrumar. Depois, abre a porta e pergunta o que ela quer. Ela pede para entrar e conversar. Ele hesita um pouco, mas permite. Observa com atenção enquanto ela entra. Ao fechar a porta, pergunta o motivo da visita tão tarde. Para sua surpresa, ela se aproxima demais. Ele fica confuso e pergunta o que ela quer. Em vez de responder, ela se aproxima ainda mais, perigosamente perto. Ela confessa que ficou encantada com ele desde que o viu e se oferece a ele, deixando-o constrangido e vermelho. Ele tenta impedi-la de se expor e diz que ela não deveria se oferecer assim. Ofendida, ela pergunta se não é atraente o suficiente. Ele responde que ela não realmente o admira, pois não vê amor em seus olhos. Ele abre a porta e pede que ela vá embora. Ofendida, ela sai com arrogância. Após ter seu orgulho ferido, Jae-woo foge do quarto envergonhada. Enquanto isso, Roland fecha a janela e se pergunta se aquilo foi um teste. Ele zomba, achando que não cairia em truques sujos. Enquanto isso, Jae-woo pensa que o jovem não se deixa levar pela beleza e parece confiável. Na verdade, ela sentiu até desprezo nele. Percebe que ele a menosprezou e sai com desprezo. Enquanto isso, Roland tenta se conectar com o núcleo demoníaco dentro dele. Após se conectar, abre os olhos ao perceber que o núcleo se fundiu com sua energia meridiana. Ele suspeita que isso aconteceu quando Zhao Xin o feriu. O ataque do carcereiro acabou ajudando a quebrar alguma restrição interna. Ele testa sua teoria e se transforma em forma de lobo. Descobre que, mesmo neste estado, consegue usar artes marciais imortais. Este novo poder lhe dá o físico de um demônio, com a força das artes marciais imortais. Ele abre a janela e se pergunta o que as pessoas da fundação estão fazendo, especialmente Xiao Meng. Sente saudade de todos e deseja se reunir com eles. No dia seguinte, Roland é acordado por batidas fortes na porta. Bai Ling, animada, diz que vai levá-lo para passear. Ele abre a porta bocejando e tenta dispensá-la, dizendo que precisa descansar mais. Porém, ela não acredita e puxa para fora. Mais tarde, ela o leva ao centro movimentado da cidade. O trata em um restaurante elegante e pede um café da manhã extravagante. Ele agradece, mas acha exagerado. Ela diz que ele merece, já que é sua primeira refeição em sua nova vida. Eles brindam ao renascimento e batem as taças. Ela agradece por ele ter salvado sua vida. Enquanto come, ele lembra que ela também o salvou. Ela acrescenta que sua gratidão é por ele ter dado uma lição em Lian. Impressionada, comenta que o chute que ele deu no mordomo foi incrível. Curioso, ele pergunta por que o servo trata tão mal ela. Ela hesita antes de responder e seu humor muda. O garçom traz mais uma comida e serve uma sopa especial. Roland comenta que o cheiro é bom, abre a tampa animado, mas se choca ao ver um olho demoníaco dentro. A sopa quase cai de sua mão. Bai Ling pergunta se ele tá bem. Ele diz que sim, que foi só um tremor. Então pede educadamente para ir ao banheiro, e o garçom se oferece para acompanhá-lo. Ele percebe que a divisão secreta de espionagem está por toda parte, tentando se infiltrar. No banheiro masculino, o garçom diz para ele ir até a segunda cabine. Ele o cumprimenta, dizendo ser um prazer conhecer o agente especial. Fecha a porta e coloca uma placa de manutenção. Roland se aproxima da cabine. Se pergunta o que há dentro. Segura a maçaneta e abre a porta, mas está vazia. Ao entrar mais, encontra um telefone vermelho estranho pendurado na parede. O telefone toca e ele atende. Do outro lado, ouve a voz de Mu Yan perguntando como ele tá e o parabenizando por ter se infiltrado com sucesso no reino demoníaco. Irritado com o tom dela, ele pergunta se ela está parabenizando ele por ter quase morrido na missão. Ela diz para ele não ser tão agressivo. Ele questiona se o plano inclui tentar matá-lo. Ela responde que é um passo necessário para ganhar a confiança do clã dos lobos. Com isso, ele pergunta qual é o próximo passo. Ela responde que ele só precisa sobreviver como espião, subir nos escalões de raça demoníaca e se infiltrar no núcleo mais interno deles. Ele acha isso demais, pois significa passar mais tempo no reino demoníaco. A líder o lembra de que ele está à mercê dela, então deve fazer o melhor possível. Irritado, ele pragueja baixinho. Ele finalmente sai do banheiro, e o servo informa que Bai Ling ainda está esperando por ele. Roland pergunta se muitos deles estão infiltrados na Cidade Fria. O servo não responde, mas diz que ele pode jantar a qualquer momento se precisar de ajuda. Ele volta à mesa e pede desculpas a Bai Ling por fazê-la esperar. Ele passa a mão no cabelo de forma sedutora, e Bai Ling fica bastante surpresa com a atitude. Ele precisa subir rapidamente nos rankings e precisa de um plano melhor. Mudando de estratégia, ele pede que ela o leve para conhecer a Cidade Fria. Mais tarde, os dois caminham pela cidade, curados. Ela lança um olhar para ele e pergunta se estão apenas andando sem rumo. Ele responde que quer conhecer a Rua Roxin. Ela fica confusa sobre o motivo e pensa que talvez ele esteja tentado a aceitar a proposta. Ele nega e diz que só está curioso sobre o lugar. Ela deixa isso de lado e concorda em guiá-lo pela Rua Roxin. A Rua Roxin está cheia de demônios sem teto. Um jovem demônio desleixado chamado Shang é visto caminhando pelas ruas. Em outro lugar, um gerente do grupo farmacêutico chamado Long anuncia que aqueles que precisam comprar remédios podem formar fila. Os demônios apenas olham para ele até que ele declara que já podem começar a fila. Shang atravessa a multidão e oferece seu dinheiro para comprar remédio. Long parabeniza por ser o primeiro cliente e pergunta qual remédio ele precisa. O garoto pobre diz que precisa de antibióticos para sua mãe, que está com malária.
O homem diz que tem, mas custa 500 yuans por dose. Sheng não tem esse dinheiro todo e pede para pagar parcelado. Long se afasta e diz que eles são uma instituição de caridade, mandando-o voltar quando tiver o dinheiro. Sheng implora por um preço mais baixo para salvar sua mãe, mas Long permanece frio e diz que a mãe dele não tem nada de especial. Ele volta à plataforma e pergunta se mais alguém precisa de remédios. A multidão começa a comentar que não pode pagar, pois os preços são muito altos. Com isso, começam a se dispersar. Long os chama de grosseiros e miseráveis. Um patrulheiro de Hoshin, Matian, intervém e diz que ele não se irrite. O povo de Hoshin prefere o mercado negro porque é mais barato. Ao ouvir isso, Long pergunta por que o mercado negro ainda não foi fechado. Matian corrige, dizendo que ainda não é capitão, mas vice-capitão. Long fica confuso, pois ele deveria ter sido promovido após a morte do capitão. Matian explica que o clã Qinkil interferiu e tomou o cargo. Long se pergunta o que o clã Raposa está planejando. Matian aponta que, embora Hoshin seja sem lei, representa 60% da população da Cidade Fria e a economia subterrânea prospera ali. Long concorda, dizendo que é por isso que sua empresa precisa se estabelecer lá. Se monopolizarem o fornecimento de medicamentos, terão grande poder. No entanto, Matian lembra que os vendedores de remédio de Hoshin não serão fáceis de lidar. Long sorri e deixa o problema com ele, pedindo que trabalhe com o diretor do departamento, Heizen, que sempre quis parte do negócio farmacêutico. Ele concorda, mas exige que impeçam completamente a venda de remédios falsificados na rua Hoshin. Matian concorda em transmitir a mensagem. Enquanto isso, Shang está voltando para casa quando o homem pergunta se ele precisa de remédios. Ao saber que ele viu a inauguração da farmácia, Shang diz que os preços são altos demais. O homem suspeito pergunta se ele já ouviu falar de medicamentos genéricos. Como o garoto não sabe, ele o repreende por ser ignorante. Ele explica que são imitações baratas, mas igualmente eficazes. Shang diz que precisa de remédio para malária e mostra quanto dinheiro tem, mas ainda é insuficiente. Caindo de joelhos, ele implora, dizendo que sua mãe precisa sobreviver. O homem vê nisso a oportunidade e diz que venderá pelo valor que ele tem, mas pede ajuda em troca. Ingênuo, o garoto pergunta o que deve fazer e o homem diz que ele será um aprendiz, ajudando a distribuir os remédios. Ele não entende completamente o que isso significa. Ao mesmo tempo, Roland e Bai Ling caminham em silêncio pela cidade. Ele observa as ruas miseráveis, vê uma mulher andando, segurando uma bolsa com força, e um homem sorrindo enquanto segue. Ele já sabe o que vai acontecer. Como esperado, o ladrão pega a bolsa e foge. A mulher grita por ajuda, mas ninguém responde. Policiais estão em um canto conversando sobre um jogo de cartas. Ela corre até eles e denuncia o crime, mas eles dizem para registrar no departamento. Ao insistir, eles se irritam e dizem que estão apenas seguindo o procedimento, chegando a ameaçá-la de prisão. Assustada, ela vai embora chorando. Roland observa tudo e Bai Ling pergunta o que ele acha. Aquilo abre seus olhos. Uma transação ilegal de remédios falsificados acontece. O homem entrega o dinheiro a Shang, que diz para procurá-lo novamente se precisar. O garoto fica feliz, pois já fez 8 vendas naquele dia. Se continuar assim, conseguirá pagar o tratamento da mãe. Enquanto isso, o carro do comprador está cheio de homens de terno, que confirmam a compra e avisam o capitão para realizar a prisão. Shang continua vendendo abertamente no meio da rua, oferecendo até para Roland. O oficial se surpreende com a ousadia. Pergunta se os produtos são falsos. O garoto insiste que são mais baratos e eficazes. Bai Ling sorri, dizendo que o mercado negro está fora de controle. Ela demonstra conhecer bem essas atividades. Nenhuma farmácia se estabeleceria ali antes, mas agora uma empresa conseguiu. Naturalmente, a família dela quer parte dos lucros e deseja supervisionar como fundadores da cidade. Se ele for parar lá, entrará na força representando a família. E enquanto ele pensa, uma van surge rapidamente e para na frente deles. Todos olham confusos, incluindo Shang. De repente, a porta se abre e vários policiais saem. Eles avançam contra o garoto, que fica encurralado e grita de medo. Sem hesitar, um policial o atinge no rosto com um bastão, jogando-os no chão. Seu rosto fica vermelho e ardente, mas o homem já a levanta pelos cabelos. Enquanto ele chora e tenta se soltar, Roland pergunta quem são aqueles homens violentos. Bai Ling responde que é a patrulha de Hoshin, ainda mais brutal que os guardas da prisão do Reino Humano, e que o líder deles está prestes a chegar. Um carro preto chega em alta velocidade, e os dois observam Cora abrir a porta para receber o capitão. Matian, vice-capitão do 1º Esquadrão do Departamento de Patrulha, saiu. Cora elogia Masson, dizendo que o plano do capitão ajudou a capturar o culpado, e é lembrado de forma rígida de que ele é o vice, não o capitão. Mesmo assim, o oficial insiste que ele é o único que reconhece como líder. O velho encara no início, mas acaba sorrindo, incapaz de esconder sua felicidade. Ainda assim, ele é insignificante demais para Bai Ling sequer conhecê-lo. O vice-capitão caminha até Shang, que ainda está pendurado pelo cabelo, e pergunta se ele é o alvo. Olhando para cima, sem forças, ele pergunta por que está sendo preso. Machin levanta o pacote prateado de remédio ilegal, confirmando que foi ele quem venceu. Ele recebe a chance de se explicar depois de ser pego em flagrante. Ao ver Cora, percebe que foi armado e tenta argumentar, mas é informado de que vender produtos de baixa qualidade pode levá-lo à execução imediata. As lágrimas continuam caindo enquanto ele defende a eficácia do remédio. Com isso, ele basicamente admite ser o dono da falsificação. Produtos
todos sem selo oficial são considerados perigosos para a saúde pública. Assim, Matian vai embora e manda os oficiais levarem o garoto. Acabou. Agora que o menino está sob a guarda da patrulha, certamente será espancado até a morte. A afirmação direta fez Roland se virar e olhar para a criança, que ainda estava tentando escapar desesperadamente. Em lágrimas, ele promete que não venderá mais nada e implora para ser solto. Infelizmente, não há espaço para arrependimentos naquele mundo cruel. Chang quer viver, sabendo que sua mãe ainda o espera em sua casa. Roland observa atentamente enquanto ele implora por sua vida, lembrando que outras crianças também pediram para serem salvas. A memória o atinge com força, e ele treme de emoção, e incapaz de se conter, surpreende Bai Ling e avança, ficando entre o vice-capitão e o carro. Madian ergue a sobrancelha diante do desafiante. Ele se inclina, dizendo que o garoto é seu amigo e pede misericórdia educadamente. Infelizmente, o vice não tem paciência para isso e questiona por que deveria conceder um favor a um desconhecido. Roland sorri e se vira para Bai Ling, perguntando se a proposta anterior ainda está de pé. Ele confirma. Satisfeito, o jovem pede ao vice-capitão que ouça suas palavras com atenção. Ele solicita o favor como capitão do 1º Esquadrão do Departamento de Patrulha. A declaração ousada e inesperada surpreende todos os oficiais. Encarando Matian com confiança, Roland lembra que ele é o vice-capitão e acrescenta que pode ser seu superior direto. Cora sussurra, questionando se as palavras do estranho são verdadeiras. Mas sua dúvida já é suficiente para receber um olhar mortal de seu líder. O veterano estreita os olhos, calculando as chances de o garoto ser realmente o capitão. Nesse momento, ele percebe Bai Ling de relance, e a presença de alguém da família Qin Kiu pode confirmar isso. Juntando as mãos educadamente, ele pergunta à garota se ela pertence à família nobre. Ela responde friamente, questionando se ele é digno de falar com ela. Suas palavras o silenciam, e ele só volta a falar quando ela pergunta se ele possui documentação oficial para a operação. Ele responde que estão atendendo denúncias de venda de remédios ilegais. Ela diz que essa rua sempre teve esse tipo de atividade e questiona por que, de repente, estão tão focados em perseguir. O vice-capitão explica que nunca houve uma farmácia adequada, pois ninguém quis se estabelecer ali desde o grande incêndio de 50 anos atrás. Por isso, o departamento sempre foi tolerante e nunca proibiu o contrabando. Agora, a situação mudou. A corporação farmacêutica do Pássaro de 9 Cabeças abriu uma unidade em Roxin, com medicamentos legítimos disponíveis. Não podem mais permitir vendedores ilegais. Olhando para Chang, ele afirma que criminosos assim podem ser condenados à morte e que está apenas seguindo os regulamentos. Mas Shin não pretende dar qualquer consideração ao novo capitão, já que seus subordinados também seguem as regras oficiais. Roland pergunta o que acontece se usar a sua autoridade para fazer o que quiser, mas isso não será possível, pois ninguém foi informado de sua nomeação. Quando assumir oficialmente, o vice será o primeiro a parabenizá-lo. Mantendo sua posição, Matian ordena que levem o garoto. Os homens obedecem e empurram Chang para a van, apesar de seus pedidos. Bai Ling se move, pronta para agir, mas Roland a segura e pede que não intervenha. Ela fica surpresa por ele deixar isso acontecer. Ele explica que isso vai acontecer muitas vezes e que não pode simplesmente depender da família dela. Os dois deixam os oficiais irem por enquanto. O importante é que ele já se apresentou e causou impacto. Masson deve estar inquieto, e considerando que teve coragem de enfrentar Bai Ling, seu patrocinador não deve estar alinhado com a família dela. Agora ele pretende lidar com eles aos poucos. De volta à residência da família Qin Kiu, Roland está ao lado de Bai Ling usando o uniforme de policial. Dan o incentiva a ter cuidado e aproveitar o caos para ganhar nome. Após agradecer a ancestral pelo apoio e orientação, ele é lembrado de voltar sempre e considerar a mansão como sua casa. Com isso, está pronto para iniciar sua nova jornada. Enquanto isso, Lian está em frente ao quarto de Aulo, perguntando se ele quer conhecer o recém-chegado antes de sua partida. O líder do clã não tem interesse em alguém que ainda não causou impacto, mas diz que poderá reconsiderar se ele provar seu valor. Do lado de fora do portão da família, Bai Ling se surpreende ao ver que ele realmente está indo. Ela admite sentir certa admiração. Roland diz que deve haver pessoas boas em um lugar tão populoso. Felizmente, ela já providenciou alguém para ajudá-lo. Ele pergunta quem é, mas ela apenas diz que ele descobrirá ao chegar à estação. Ele se encontra sentado em silêncio na sede do departamento de patrulha. Após um longo tempo, o novato finalmente é chamado para falar com o chefe. Em posição firme, ele se apresenta. Wuji o observa atentamente e elogia sua postura. Ao analisar seu histórico, percebe que há poucas informações, já que ele vivia na nação marcial imortal. O chefe menciona que ele supostamente salvou a jovem da família Qin Kiu, mas ele responde com humildade e nega de forma vaga. Roland é orientado a não ficar nervoso, pois o chefe tem laços com a família. Questionado sobre armas de fogo, ele admite não ter experiência, mas promete treinar. Com isso, é oficialmente nomeado capitão do 1º Esquadrão e instruído a ser cordial. Roxin, apesar de estar sob a cidade fria, possui alto grau de autonomia. O ambiente é complexo, então ele deve ser cauteloso e se adaptar bem. Wuji espera muito dele, mas alerta que não hesitará em agir caso necessário. Tudo está resolvido, e há um subordinado esperando do lado de fora para levá-lo ao esquadrão. Ao abrir a porta, Roland ouve uma voz familiar e se surpreende ao ver quem está esperando.
Jae-yu sorri e se apresenta como sua subordinada. Ho reconhece a criada que deveria estar ao lado de Bai Ling. Para sua surpresa, ela diz que nasceu e cresceu em Hoshin, por isso reconhece bem o lugar. Ao se oferecer para mostrar a sede, conta que seu irmão mais velho era oficial quando ela era criança. Ele começa a perguntar algo, mas ela já sabe que ele quer entender por que ela virou criada. Afinal, trabalhar na força parecia lucrativo. O brilho em seus olhos desaparece por um momento, e ela diz que já considera o irmão morto. Ele não esperava uma resposta tão pesada, e ao vê-la em silêncio, pensa ter dito algo errado. Mas não é isso. Se ele não tivesse mencionado o irmão, ela quase teria esquecido dele. Roland se oferece para pagar uma refeição e a incentiva a se reconectar. Infelizmente, o irmão dela desapareceu durante uma missão anos atrás. Ele entende a dor dela, já que também passou por algo parecido com perder a família. Despedidas demais. Voltando ao ponto, ele não vê necessidade de ficar preso a coisas tristes. Se ela permitir, ele quer agir como seu irmão mais velho a partir de agora. A declaração sincera faz a jovem corar, mas ela aceita de bom grado a oferta e começa a contar com seu novo irmão. Agora era hora de continuar o passeio que haviam comentado. Ela nota a localização de algumas salas enquanto caminham. Eles chegam ao arsenal e veem prateleiras cheias de dezenas de armas de fogo pesadas. Ele não esperava que o escritório nas favelas fosse tão bem armado. É natural que ele não soubesse disso. Facções do mercado cinza pagam altos tributos ao escritório todos os anos, e isso é usado para ajudar os oficiais a manter tudo sob controle. E isso faz sentido para ele. Neste momento, a conversa deles é interrompida por risadas altas vindas de uma sala próxima. Ele questiona por que estava tão barulhento, e é informado de que é sua equipe. O novo capitão fica surpreso. O as de espadas é jogado sob um monte de cartas. Enquanto Roland e Jae-yu observam do lado de fora, Shin pergunta a Mantian se o novato realmente iria superá-los. O vice-capitão responde como se já tivesse aceitado a situação, mas os dois subordinados com quem ele joga o incentivam a dar tudo de si, insistindo que são leais apenas a ele. Continuando a jogar, ele diz que não há necessidade de pânico, já que o diretor já sabe da situação. A sala fica em silêncio e tensa. Depois de trabalhar por tantos anos e conquistar todos os méritos, ele acreditava que o cargo só poderia ser dele. Novamente, eles declaram apoio e lealdade a ele. Jin joga o cigarro de lado e se surpreende ao ver que ele cai de perto de um par de botas desconhecidas. Ao levantar o olhar lentamente, ele vê o novo capitão o encarando. A visão faz levantar e prestar continência, mas ele se contém ao perceber que o vice a quem é leal ainda estava sentado. Com um clima estranho, Mantian remove os pés da mesa sem se importar e se levanta. Começando a aplaudir, ele dá as boas-vindas em voz alta ao novo líder da equipe. Roland permanece em silêncio, apenas observando. Então o veterano convida o resto da equipe a fazer o mesmo e aplaudir. Tudo aquilo era claramente uma jogada de poder do vice-capitão. Ele finge não ter essa intenção. Acostumado a esse tipo de situação, o espião humano entra no jogo e chama Cora, mencionando seu baixo salário para sustentar suas obrigações familiares, mesmo trabalhando há 5 anos. O oficial fica em silêncio, surpreso, mas ele continua e faz o mesmo com os outros oficiais que ganham ainda mais. Com a sala inteira paralisada, Roland promete alimentar seus aliados e destruir brutalmente todos os seus inimigos. Jae-yu fica impressionada com a atitude. Enquanto isso, os oficiais, confrontados com a realidade, ficam indecisos sobre o que fazer. Cora se vira para Mantian, esperando algum tipo de garantia. Mas Roland não deixa isso acontecer e exige uma resposta. Por fim, o oficial supostamente leal se curva ao vice em desculpas e caminha em direção ao novo capitão. É uma atitude ousada, enfatizando que eles devem saber que seguir a pessoa errada é mortal. Ele pergunta ao resto da equipe o que vão fazer. Os outros logo fazem o mesmo. Incapaz de encará-los, os punhos de Mantian tremem de raiva, mas ele se acalma e aceita por enquanto. Ansioso pelo que virá a seguir, ele sai da sala com a testa franzida. Enquanto o novato sorri, Jae-yu diz que finalmente entendeu por que Bai Ling deu aquelas ordens. Isso faz se perguntar o que ela disse, então ela revela que recebeu a ordem de protegê-lo de qualquer perigo. Ele duvida que alguém tão pequena consiga fazer isso, mas ela responde com confiança que ele entenderá com o tempo. Cora então chama o capitão com cautela. Com olhos preocupados, eles se colocam sob seus cuidados. Ele promete que o julgamento dele será devidamente recompensado. Por enquanto, ele quer saber mais sobre Mantian pelas pessoas que já trabalharam com ele. Seu apoiador é Rei Zen, o vice-diretor de todo o escritório. Quanto ao passado dele, é o segundo mais velho dos infames 3 irmãos Rei. Eles parecem ter muito poder e influência. Ainda assim, arriscaram a vida ao escolher ficar do lado do novato. Um conflito entre grandes forças faz com que procurem alguém em quem se apoiar. Roland ri e pergunta por que estão se apoiando nele. Então eles começam pelo emblema em seu ombro. Mantian deveria ter se tornado capitão após a saída de Heisen, mas o cargo ficou vago por um ano, reservado para alguém escolhido pela família Xingxi. Inúmeras pessoas disputavam a posição, mas uma única palavra do clã decidiu tudo. Isso diz muito sobre sua força e conexões.
que é tudo o que importa no distrito onde atuam. Em outras palavras, eles não hesitarão em traí-lo se ele perder seu valor, então ele precisa garantir que nunca caia de sua posição. No escritório do vice-diretor, Mantian permanece curvado em silêncio e é mandado parar com aquela expressão amarga. Ele reclama do cargo que lhe foi prometido há muito tempo. A palavra prometido fez Heizeng rosnar e virar a cadeira. O homem imponente encara e diz que não se lembra de ter feito tal promessa. Sentindo-se sem rumo, Mantian desvia o olhar com um semblante frustrado. Ao ouvir batidas na mesa, ele pergunta se realmente vão deixar o novato assumir o cargo. Infelizmente, a decisão do clã Qingyi não é algo que possam contestar. É difícil aceitar, mas agora a vitória depende de conseguirem trazer Roland para o lado deles. O vice-capitão não gosta da ideia de recrutar o inimigo, mas é tolice não tentar se alinhar a alguém com conexões com o clã Fox. Ele argumenta que a família nobre não está no mesmo lado do Barba de 9 cabeças. Heizeng já sabe disso, e é exatamente por isso que precisam arrastá-lo para este conflito. Entendendo, Mantian se curva obedientemente diante de seu superior. No meio da cidade, Roland e Jaeyu observam uma casa precária, que é o novo lar que ela encontrou para ele. Ele se esforça a chamá-la de decente enquanto olha os ratos ao redor. Infelizmente, é a única opção dentro do valor que ele está disposto a pagar. Ela até verificou vários lugares tentando atender aos padrões dele, mas se pergunta por que alguém com salário de capitão reserva tão pouco para o aluguel. Para ele, a vida é difícil e há muito o que economizar. Mais tarde, ele entrega um maço de dinheiro ao espião humano no restaurante e pede que ele deposite em uma conta da nação marcial imortal. Depois disso, vai até um telefone público e liga para a diretora do orfanato, dizendo que enviou dinheiro para manter o lugar funcionando. Ela pergunta, preocupada, onde ele está, já que ele saiu sem avisar. Dizendo que não pode explicar facilmente, Roland apenas garante que está seguro, mas fica em silêncio quando ela pergunta quando ele voltará para seus irmãos. Depois de um tempo, ele promete voltar em breve e desliga. Enquanto se afasta com uma expressão séria, ele encontra Jaeyu, que pergunta o que houve. Ele desconversa e segue para verificar sua nova casa. No reino marcial imortal, Muya está no centro de uma enorme plataforma. Seu superior pergunta sobre seus planos, pois o comitê quer ver resultados em breve. Ela garante que não é do tipo que falha. E, impaciente, ele insiste que o espião que ela colocou deve provar seu valor. Na verdade, ele deve encontrar uma forma de obter os mesmos mapas estruturais da cidade de Qingqi, especialmente o mapa costeiro, essencial para a próxima operação. E isso faz questionar o que exatamente pretendem fazer. Como os demônios causam muitos problemas em seu território antes, o escritório decidiu que é hora de revidar. Roland fica incrédulo ao receber a ordem de obter o mapa de defesa costeira. Ele acabou de chegar e não deveria ser ativado tão cedo. Muya diz calmamente que não há como evitar. O comitê não confia no plano dela, então precisam dos resultados para silenciá-los. Infelizmente, ela não tem tempo para desculpas e o lembra das consequências do fracasso. Sem alternativa, ele bate o telefone com força e xinga sua chefe de miserável. Furioso, o comissário soca o telefone e se afasta, desesperado para pensar em algo antes do prazo. Mesmo com a cabine completamente destruída, Muya apenas sorri para seu subordinado irritado, olhando para o símbolo do escritório e dizendo que não deixará que a suprimam para sempre. No quartel-general da divisão de patrulha, o vice-diretor finalmente encontra o novo capitão do primeiro esquadrão. Roland diz educadamente que deveria tê-lo visitado muito antes, mas Raison não gosta de formalidades e, na verdade, aprecia jovens talentos como ele. O novato argumenta que é propenso a cometer erros e até entrou em um conflito com Mantian recentemente. Isso não é novidade para o vice, então ambos tratam como uma simples briga entre colegas. Prometendo fazer o vice trabalhar direto a partir de agora, Raison acrescenta que há um caso que gostaria que o capitão assumisse. Ele aceita a tarefa com satisfação. Eles identificam um ponto de armazenamento de medicamentos ilegais, um armazém perto do rio. O trabalho dele é derrubá-lo imediatamente. Apesar de ser uma ordem pesada, porém rápida, Roland obedece e presta continência ao seu superior. Jaeyu estava sentada no canto da sala de equipe, em silêncio, enquanto os membros a observavam com olhares maliciosos. Cora faz um comentário vulgar sobre ela, e é alertado de que ela pode ouvir, mas ele acredita que ela não passa de um bichinho mimado do capitão. Ele percebe que ela está olhando diretamente para ele e começa a gaguejar quando a garota, com olhos estranhamente vazios, pergunta se ele está falando dela. Sua postura muda completamente quando ela o manda cuidar da boca, e ele sente um vento forte passar pelo seu corpo. Neste momento, Roland entra e anuncia que eles têm uma nova missão. Jaeyu se levanta rapidamente, animada por finalmente ter algo para fazer, e se pergunta que tipo de missão é enquanto segue o capitão. Ainda em choque, Cora se levanta de repente quando sua xícara de café se quebra do nada. Os outros exclamam ao perceber que foi a garota e rapidamente seguem o superior, pois não querem fazê-lo esperar. Ele se levanta e olha para suas roupas sujas, envergonhado. De volta à casa do clã Qingyi, Baling chora abertamente diante da grande ancestral, claramente querendo que ela faça algo a respeito. Dan pergunta o que a jovem estava fazendo, e ela responde que é sufocante ficar em casa o dia todo. Suas duas amigas estavam em patrulha, e ela não tinha mais nada para fazer. Ainda assim, foi ela quem enviou Jaeyu para proteger Roland. Mas agora se arrepende de não ter ido pessoalmente. Ela imagina os dois desenvolvendo sentimentos por ficarem tão próximos. Um pouco surpresa, Dan pergunta se ela realmente se apaixonou pelo rapaz. Corando, Baling nega completamente, mas protesta com firmeza quando a ancestral sugere juntar Roland e Jaeyu.
ela acaba sendo pega na própria mentira e apenas pergunta se ele gostaria de alguém como ela. Sua falta de confiança não é algo que uma Razan do clã Qin Kuai deveria demonstrar como uma guerreira de primeira linha. Se ela gosta de alguém, deve ser corajosa e ir atrás, independentemente de tudo. Isso lhe dará a certeza que precisa, e a velha percebe que desta vez, ela está levando isto a sério. Ela já conheceu muitos homens talentosos antes, mas nunca agiu assim. Wai Ling conclui que o jovem aparentemente estoico é diferente dos outros. Ele não é rude, nem bajulador, nem distante, e estar com ele simplesmente parece natural. A garota se apaixonou de verdade. Infelizmente, a origem de Roland é simples demais para o clã deles. Embora isso não importe para ela, a opinião dos outros não tem tanto peso. No fim das contas, o que realmente importa é a atitude do pai dela sobre o assunto. Ela tenta protestar no início, mas logo fica em silêncio. Como o chefe do clã, o futuro deles depende totalmente dele. Tremendo de frustração, ela diz que não quer acabar em um casamento sem alegria como o da irmã. Seus sentimentos são dela para decidir. Com um olhar determinado, ela sai e atravessa a casa. Ela encontra Lian, que parecia estar esperando por ela. Surpresa, pergunta se aconteceu algo, e ele responde que o chefe do clã quer falar com ela. Não é algo que ela queria fazer, mas não tem escolha a não ser atender ao chamado. Diante do quarto de Alou, o mordomo anuncia sua presença. Ela é autorizada a entrar e imediatamente se depara com um símbolo imponente que exige solenidade. Há muito tempo, Wai Ling se ajoelhava silenciosamente diante de um fogo solene, lamentando e chamando baixinho por sua irmã recém-falecida. A placa memorial estava ali, enquanto a jovem culpava o pai por forçá-la a um casamento arranjado. Nesse momento, as portas se abrem, quebrando o silêncio. Ela olha para trás e encara o pai, que a encarava de volta. Ao virar o rosto, Aolu avança, sem se preocupar em fechar a porta, e acende alguns incensos, erguendo-os perto da cabeça. Recusando-se a encará-lo, ela diz que não há necessidade de fingir. Ele coloca os incensos diante da placa e argumenta que perdeu uma filha assim, como ela perdeu uma irmã. Isso a enfurece, e ela grita dizendo que ele não tem o direito de falar disso. Afinal, ela morreu depois que ele a sacrificou pelo bem da família. Ele a olha com pesar e suspira resignado. Olhando novamente para a placa, afirma que este era simplesmente o destino dela, algo que Wai Ling não consegue acreditar que acabou de ouvir. Assim, ele reforça que foi o destino dela. Como alguém nascido naquela família, ela questiona quem decidiu dar a ela um destino tão absurdo e terrível. Sua irmã sempre a obedecia, incapaz de escolher. E foi assim que acabou. Aolu dá um tapa tão forte no rosto da filha que ela cai no chão e revela que não foi ele quem a empurrou para o inferno, mas ela mesma, Wai Ling. Confusa e furiosa, ela se levanta. E então ele revela que originalmente era ela quem deveria ter participado do casamento arranjado, mas sua irmã tomou seu lugar por causa dela. Lágrimas começaram a cair ao ouvir isto, e ela se lembra da irmã mais velha a abraçando com um sorriso, dizendo para ela viver sua própria vida. A jovem não consegue parar de chorar enquanto pensa nela. Logo, está soluçando desesperadamente. Enquanto isso, Aolu diz que chegou a hora de ela terminar o que foi iniciado. A declaração é absurda, mas ele está decidido a fazer o que for necessário pelo clã, mesmo que isso signifique sacrificar outra filha. Wai Ling fica diante dos aposentos do pai com uma expressão fria, fortalecendo suas determinações. Ela abre a porta e entra. Com os dois frente a frente, Lian fecha a porta com uma reverência profunda. Assim que seus olhos intensos se cruzam, Aolu afirma que sua filha realmente voltou. Ela saiu e se juntou ao corpo por 3 anos, desaparecendo sem dizer nada. Ainda assim, ela não vê nada de errado no que fez e se recusa a ser uma ferramenta dele. O chefe do clã não consegue acreditar no que está ouvindo, então a jovem questiona se suas palavras são falsas. Ele insiste que ela deveria ter entendido seu dever como membro do clã. Em vez disso, fugiu para a nação humana para cumprir missões e acabou sendo capturada. Qualquer coisa que ela dissesse lá poderia ter arrastado todos junto com ela. Ela manda ele se acalmar, garantindo que não disse nada. Agora que ela voltou, o pai começa a ter novas ideias, mas ela as antecipa e jura que matará qualquer um com quem ele tente casá-la. Ele fica furioso com sua insolência. Surpreendentemente, ele se acalma e pergunta quais são os planos dela para a próxima vida. Assim que ela diz que pretende se juntar às tropas do Portão Oeste, ele percebe imediatamente que ela quer se aproximar do rapaz que trouxe. Wai Ling admite abertamente que ele está certo. De qualquer forma, ele está usando Roland para causar problemas e ter uma doença para intervir, mas ainda não descobriram quem é o verdadeiro fornecedor. Aolu se surpreende por ela saber disso, mas a jovem afirma com confiança que sabe muito mais. 5 anos atrás, o ataque dele ao distrito falhou, e nem ele nem o clã Long conseguiram o que queriam. Ainda assim, tudo isso causou a morte de sua irmã e de inúmeros membros da raça demoníaca. Enquanto isso, os responsáveis saíram ilesos. Ele permanece em silêncio diante das acusações, então ela pede para ser enviada até lá. Talvez assim consiga concluir o que ele não conseguiu. O chefe pergunta se ela realmente sabe o que estão tentando fazer. Wai Ling afirma que sim. Eles querem eliminar as drogas ilegais e controlar a população monopolizando os produtos farmacêuticos. Fazendo alguns cálculos mentais, ela diz que já faz quase 100 anos desde que perderam o controle. Para ser exata, já se passaram 103 anos e 4 meses desde que o Rei Raposa foi derrotado e contido pelo Senhor dos 10.000 demônios. Desde então, a cidade de Qin Shi deixou de ser a cidade sagrada do clã.
É enlouquecedor pensar em quanto tempo já se passou. Com um suspiro profundo, o chefe do clã se enche de raiva e determinação para recuperar a glória que lhes pertence. Bai Ling já sabia do objetivo do pai, mas ele está mais determinado do que ela esperava. Ao Lu diz que eventualmente ela saberá qual é o plano dele, mas ainda não. Então ele aprova o pedido dela para se juntar às tropas de defesa do portão oeste. A jovem se vira para ir embora, mas é interrompida pelo pai. Ao perguntar se há mais alguma ordem, ele diz para ela ficar longe de Roshun, pois o que está prestes a acontecer está além do controle dela. Ela pergunta de forma monótona se esse é o jeito dele de demonstrar preocupação, mas ele apenas rosna e manda que ela vá embora de uma vez. Mais tarde, Bai Ling chega à base de tropa de defesa do portão oeste. As pessoas estão reunidas e alinhadas, sendo chamadas para conhecer a nova comandante do 3º Batalhão. O vice-comandante manda todos darem uma calorosa salva de palmas, mas os soldados ainda não conseguem acreditar que serão liderados por uma mulher. Shizi sente o mesmo e pensa que quase urinou de medo. No entanto, Bai Ling apenas encara todos antes de voltar o olhar para o vice-comandante. Ela sabe que isso deve ser uma espécie de trote de iniciação. O 3º Batalhão é cheio de encrenqueiros que já assustaram outros comandantes. Infelizmente para eles, isso não vai funcionar com ela. Ela diz que já falou o suficiente e quer resolver as coisas de maneira concreta. Então aponta para o vice-comandante e ficou confuso sem entender o que ela quer. Bai Ling desafia para uma luta e promete ir embora se perder. Se vencer, todos terão que segui-la sem questionar. Ele balança a cabeça e tenta desencorajá-la, dizendo que não pode arcar com as consequências de machucar alguém com braços e pernas tão pequenos. Não havia honra nenhuma em vencer uma simples mulher. Ela debocha dele e o chama de covarde. Como ele não toma a iniciativa, ela avança e diz para não culpá-la. Ele se surpreende com a velocidade dela, e mais ainda quando um golpe o faz recuar com força. Mesmo sem cair, seu rosto é ferido, e os subordinados ficam chocados por ela ter conseguido acertá-lo. Eles gritam para que ele não perca para uma mulher. Respirando com dificuldade, Shizi grita, perguntando se a novata é louca. Bai Ling ri, e pergunta se ele achou que ela estava brincando. Se ele não levar a luta a sério, pode acabar morrendo. Cheio de raiva, ele se prepara para lutar. O vice-comandante avança com velocidade, dizendo que não vai mais se conter. Enquanto isso, no escritório do vice-diretor da divisão de patrulha, Raison olha ao longe, enquanto Matian pergunta se ele realmente vai deixar Roland lidar com a operação contra drogas ilegais. Cansado de perguntas, Raison nem olha para ele e diz que deve usar mais o cérebro. Eles lidam com traficantes há anos e não têm feito um bom trabalho. Existe um fornecedor oculto controlando tudo e precisam capturá-lo para acabar com a operação. Por isso, ele envia o Roland ao ponto de extração. Mas se surpreende, pois isso significa que ele já tem uma pista. O informante infiltrado finalmente se aproximou do núcleo da organização e relatou o local de encontro com o líder. O vice-comandante pergunta por que não foi enviado no lugar do garoto e é informado de que alguém importante como ele não deve assumir riscos tão altos. Lisonjeado, ele muda de atitude e pergunta qual será o próximo passo. Eles vão reunir uma força grande e cercar completamente o local. Enquanto isso, a luta no 3º Batalhão continua. Vendo o oponente desviar repetidamente, Shizi provoca perguntando se ela vai continuar pulando como um coelho. Bai Ling responde que pode ser um coelho mais perigoso que ele já viu, e é aconselhada a continuar se quiser viver. Ele lança uma sequência de cortes com suas garras afiadas, mas Bai Ling bloqueia tudo com suas 9 caudas grossas. Ao abri-las, mostra que está completamente ilesa, deixando-o chocado por não ter conseguido sequer arranhá-la. Ela pergunta se ele terminou de se exibir, se aquilo é tudo. E então é vez dela atacar. Ele fica furioso, recusando-se a perder para um demônio feminino. A plateia grita para ele acabar logo com ela. Com um rugido ensurdecedor, ele avança e tenta acertar um soco na cabeça dela. Mas Bai Ling desvia com perfeição e contra-ataca com um golpe de palma no peito. Não parece forte, mas o impacto atinge diretamente seu coração, quase o fazendo parar. Ele desmaia instantaneamente. Bai Ling o levanta com um braço e o exibe para todos. Os soldados não acreditam que ele foi derrotado tão facilmente. Sorrindo, Bai Ling pergunta se mais alguém quer desafiá-la. Sem resposta, ela ri e pergunta se todos ficaram com medo. Após trocarem olhares, os homens se ajoelham e juram lealdade absoluta à comandante. Satisfeita, ela diz que é uma honra trabalhar com todos e se vira para a vice-comandante, dizendo que já pode acordar. Apesar de estar com os olhos fechados, seu corpo treme, revelando que estava fingindo. Ele então se ajoelha junto com os outros, perguntando se ele rende-se. Ele aceita completamente e promete obediência total. Quando ela manda que ele se levante, o grande sino na torre começa a tocar sem parar. Ainda nova ali, Bai Ling pergunta o que é aquilo. É o sino de comando de grande batalhão, indicando uma missão. Um mensageiro chega com ordens para se equiparem e ajudarem a reprimir rebeldes. Ela desconfia da missão, mas não há detalhes, apenas a ordem de cooperar com o escritório da patrulha. Ao ouvir isso, ela sorri. Enquanto isso, Shizi a apressa, dizendo que atrasos são punidos com morte. Bai Ling diz que entenderá quando chegar, mas fica curiosa se tem relação com Roland. Ela então ordena que todos se preparem e partam, sendo obedecida imediatamente. Ao mesmo tempo, o primeiro esquadrão da divisão de patrulha corre pelas ruas. Na parte de trás, Jaeyu pergunta se está muito quente, estranhando o suor dos outros. Eles ficam ainda mais nervosos ao ver a bela oficial,
e Roland manda que ela pare de provocá-los. Ele puxa a conversa sobre a vida pessoal deles. Um tem 2 filhos, sendo o mais novo uma menina. Ele o considera sortudo, e outro começa a elogiar a filha. Eles dizem que trabalharam duro esperando dias melhores. Tudo o que desejam é que seus filhos cresçam em segurança. O capitão pergunta sobre a perna do pai de outro oficial, que sofre com dores intensas no frio. Felizmente, a situação melhorou desde que Roland aumentou seus salários. Agora podem até se orgulhar. Roland estranha que eles sofriam tanto mesmo estando sob Mantian. Eles ficam em silêncio. Então Cora revela que precisavam pagar uma taxa ao vice-capitão. Roland fica chocado. Era uma espécie de taxa de proteção mensal. Mesmo sendo tratados como propriedade, ainda tinham que entregar parte do salário. A revelação surpreende Roland. No carro, o clima fica tenso. Ele pergunta quanto pagavam. Variava, mas Cora entregava 50% do salário, enquanto os outros chegavam a pagar 70%. Todos ficam em choque. O novo capitão não acredita e pergunta por que aceitavam aquilo. Eles dizem que não tinham escolha, pois entrar na força já era uma oportunidade rara. Desobedecer poderia significar morrer nas ruas sem emprego. Eles tiveram uma vida difícil até recentemente, por isso são muito gratos ao novo capitão. Roland os libertou da opressão de Mantian e ainda aumentou seus salários sem condições. Agora estão dispostos a dar a vida por ele, por lealdade e gratidão. Roland fica satisfeito ao ouvir isso. Ele diz que estão chegando ao destino, próximo ao antigo distrito industrial. Preocupado com o uso de armas de fogo, Cora pergunta qual é a missão e descobre que se trata de uma operação de prisão. Sem entender direito, ele compara com o caso do garoto anterior. Ao lembrar disso, Roland pergunta o que fizeram com a criança. O oficial fica com uma expressão triste. Eles o trouxeram e o torturaram, mas não conseguiram nenhuma informação útil. Quando o garoto acabou desmaiando de tanta dor, Mantian deu uma ordem exigindo saber o que aconteceu. O capitão é informado de que o garoto foi enterrado enquanto ainda estava inconsciente, mas vivo. Até Gera reage ao ouvir o tratamento cruel. O carro inteiro fica em silêncio, tomado pela culpa. Quando os oficiais são questionados se todos participaram disso, até que Cora confirma que sim. Ela os amaldiçoa, enojada com a covardia. Eles não podiam se preocupar com isso nem ser corajosos, sabendo que seriam eles os enterrados se desobedecessem. Suspirando de frustração, Roland fez um juramento silencioso de derrubar Mantian. Ele diz aos homens para focarem na direção e acordá-lo quando chegarem. Então seguem pela estrada até alcançar uma grande área de armazéns perto das docas. Eles acordam o capitão como ele pediu, mas ele fica confuso sobre o motivo de estarem ali. O cais se conecta à defesa costeira, mas está abandonado há algum tempo. Com acesso às águas abertas, é o lugar perfeito para contrabando. Eles recebem a ordem de estacionar discretamente e pegar seus equipamentos, pois vão começar a investigação. Instalados em um ponto escondido, os oficiais da divisão de patrulha saem com suas armas de fogo, avançando devagar e tomando cuidado para não serem detectados. Eles avistam um inimigo de guarda, aparentemente entediado com o dia lento. Com um movimento rápido, Roland agarra sua cabeça e a vira para o lado. Ele cai no chão sem dizer nada, e o capitão sinaliza para seus subordinados avançarem. Felizmente, eles são habilidosos o suficiente para fazer o mesmo e eliminar os inimigos lentamente, um por um. Na entrada, vem um grupo maior de guardas. Então, os outros são instruídos a parar por enquanto. Se agirem agora, alertariam muitos inimigos. Perguntando sobre o que fazer a seguir, Roland permanece em silêncio e analisa a área, até fixar os olhos em um guindaste industrial. Ele tem uma ideia brilhante, e minutos depois, estão no alto do guindaste que se ergue sobre o armazém principal. Era uma operação séria, mas Gera não consegue evitar um suspiro de admiração pela bela vista. Ela responde de forma brincalhona quando é repreendida por se distrair. Assumindo a liderança, ele desce com cuidado e pousa no telhado, com os outros seguindo logo depois. Felizmente, continuam sem serem detectados. Quanto ao próximo passo, ele observa ao redor e encontra uma porta para o interior. Ele manda Cora descer, mas logo percebem que a porta está trancada e não cede. Era perfeito para ele. Roland se adianta para tentar. Ele tira sua ferramenta de arrombamento, a mesma usada na fuga da prisão. Não leva muito tempo para abrir a porta. Ao anunciar, os oficiais ficam surpresos ao ver sua habilidade pela primeira vez. Eles estavam no local certo e observavam de cima enquanto os alvos conversavam lá embaixo. O homem relata o aumento de repressão do departamento contra seus negócios ilegais. Eles já perderam muitos mensageiros em poucos dias. Um homem de silhueta enorme ouve o relatório e diz que o confronto final entre os lados deve estar próximo. Cora se pergunta se esse é o chefe deles, o que é bem provável. Ainda assim, Roland não tem certeza do cargo exato dele. Pode ser o momento certo para atacar, já que há poucos inimigos. Além disso, é tarde demais para pedir reforços, pois eles já terão ido embora quando chegarem. O capitão chama os homens e ordena que se juntem ao ataque surpresa. Enquanto isso, Gera irá até a entrada dos fundos para bloquear a rota de fuga. Ele protesta, lembrando que recebeu a ordem de protegê-lo a qualquer custo. Roland insiste que não precisa de proteção.
mas reconhece a força dela. Assim, sua missão é não deixar ninguém escapar. Suas palavras sinceras a tocam. Comovida pela confiança de Roland, Gera presta continência e obedece. Lá embaixo, o subordinado pergunta se eles realmente vão entrar em guerra com o departamento em um momento tão ruim. Se ambos ficarem fora dos assuntos um do outro, não seria tão ruim. Isso irrita Greg, que se levanta e encara o subordinado, que agora treme. Ele se abaixa até o nível dele, mostrando as cicatrizes que percorrem seu corpo. O departamento fez aquilo, e tentar paz só levaria à morte. Entendendo, o subordinado levanta a mão em rendição e pergunta o que farão a seguir. Ele recebe a ordem de avisar todos os grandes traficantes. Greg quer caos em Hoshin. Será como 5 anos atrás, mas desta vez eles controlarão tudo. Enquanto ninguém estiver olhando, eles matarão Hisson e as forças que o apoiam. Confirmando a ordem, o subordinado presta continência e sai correndo. Mas alguns cilindros aparecem de repente na entrada. Ele congela ao ver as bombas de fumaça. Logo depois, o armazém se enche de uma densa fumaça, e mais cilindros são lançados de cima. Era uma grande emboscada. O subordinado tenta usar o rádio para chamar seu chefe, mas uma bala atravessa sua cabeça. Ele cai morto, e Roland surge com uma arma na mão. O tempo é limitado, então a prioridade é eliminar o comandante primeiro. Entendendo, os oficiais avançam pela fumaça, procurando o alvo. A quantidade de drogas espalhada é absurda. Distraído, um deles não percebe a figura atrás de si. Ele se vira e levanta a arma, mas não há ninguém. Enquanto se pergunta se está alucinando, uma mão enorme surge de lado em sua direção à sua cabeça. O oficial reage e grita, avisando o capitão que está sob ataque. Greg segura o cano da arma e o entorta com força bruta, acertando-o com o cotovelo e o jogando contra caixas. Ele perde o comunicador e o contato com a equipe. Ainda consegue ouvir a voz de Roland perguntando onde ele está, até que o inimigo pisa no aparelho. Agora ele está completamente indefeso diante da força do gigante. Greg avança para atacar e os outros finalmente ouvem um grito vindo da fumaça. Eles se viram e 2 são instruídos a ir até o local. Hesitantes, mas confiando no capitão, eles obedecem. Jaeyu, ainda do lado de fora, oferece ajuda, mas é ordenada a manter a posição e impedir qualquer fuga. Entendendo, ela permanece na porta, já tendo eliminado vários inimigos que tentaram escapar. Roland continua avançando, tentando empurrar o alvo da frente para a saída dos fundos. Enquanto confirma um plano, ouvem passos rápidos. Greg vem em direção a eles. Como um touro furioso, ele investe contra o próximo oficial, que só consegue gritar antes de levar um soco devastador no rosto. Assim como o outro, seu rosto fica destruído enquanto ele é lançado pelo chão. Antes que piore, Cora aparece, apontando a arma e ordenando que o inimigo não se mova. Greg levanta as mãos, fingindo rendição, e o oficial informa ao capitão que capturou o alvo. Ao mesmo tempo, Roland está na frente, também com a arma apontada. Enquanto elogia o subordinado, o criminoso vê a insígnia em seu uniforme e percebe que está lidando com um departamento de patrulha. Ele pergunta como encontrar um lugar, mas não recebe resposta, sendo questionado se é o chefe da operação. Greg praticamente confirma e pergunta se Hyson não pôde esperar para agir contra ele. A menção ao vice-diretor surpreende o capitão. A verdade é revelada quando Greg diz que só chegou onde está com a ajuda do diretor. Howe fica chocado. Hyson está envolvido em toda a rede de tráfego. Greg diz que isso é natural, pois o esquema não sobreviveria sem o apoio do departamento. Da mesma forma, o vice-diretor não teria alcançado seu cargo sem o dinheiro das drogas. Mas por que ele iria querer eliminar o homem que controla a operação? Na verdade, a missão deles ali é eliminar Howe, e não há outra pessoa. Com a morte dele, o clã Qinquai perderá sua influência em Hoshin. Greg dá um passo à frente, e Cora, com coragem, ameaça atirar se ele fizer outro movimento. Mas ele não se importa. O capitão foi levado a acreditar que era o caçador na situação, quando na verdade era o cordeiro esperando para ser abatido sem nem perceber. O criminoso desaparece subitamente de onde estava. Antes que pudessem reagir, ele reaparece atrás de Cora. O oficial é avisado para se mover, mas já era tarde demais para se proteger completamente. Ele consegue erguer a arma para reduzir o impacto, mas ainda assim é arremessado contra as paredes. Howe abre fogo contra o inimigo, que se move com uma velocidade incrível para desviar enquanto se aproxima constantemente. Quando chega perto o suficiente, seus dedos se transformam em garras que cortam as armas na mão dos oficiais. Seus olhos se arregalam de choque. Agora ele deve entender que foi enviado ali apenas para morrer de forma tola. Greg ataca com força, tanto que o chão sob eles desaba. Para sua surpresa, não havia ninguém ali. Howe conseguiu recuar, sem nenhum arranhão. Ele pergunta o que vai acontecer se não conseguir matá-lo. Garantindo que isso não acontecerá, o inimigo conjura uma esfera de energia brilhante e grita de forma maníaca ao disparar um raio demoníaco contra o capitão. Com um olhar firme, ele desvia e corre pela parede, ganhando distância suficiente para contornar o alvo. Pensando que ele é apenas mais um peão, o humano começa a usar seus poderes demoníacos também. Ele ataca, mas acerta o braço endurecido do criminoso. Após bloquear com sucesso, Greg aproveita a abertura para disparar raios de energia pelos olhos, atingindo o inimigo diretamente no rosto. Com a cabeça em chamas, Howe é lançado para trás. Ele permanece no chão por um tempo. Seu inimigo promete se vingar e matar Hyson mais cedo ou mais tarde. Embora a batalha parecesse ter acabado, o humano fecha os olhos com força e começa a brilhar em dourado. Seus olhos se abrem com uma luz ofuscante.
e seu corpo flutua no ar, transbordando uma energia familiar, porém estranha. Greg reconhece aquilo como uma técnica do clã humano, mas não faz ideia de como ele é capaz de usá-la sendo um demônio. O corpo de Roland brilha e arde com um poder aparentemente divino. Com um grito de guerra alto, ele libera ainda mais sua força, quase cegando o inimigo apenas com sua aura. Agora, ele estava pronto para lutar e de igual para igual. O capitão pergunta ao criminoso se o acordo que Aizen ofereceu vale a pena morrer por isso. Greg apenas sorri para ele, mostrando que não é alguém fácil de intimidar. Quanto à pergunta, a resposta dependerá de quão forte o oficial é. Alguns chutes lançam várias pedras duras para a frente. Observando e esperando o momento certo, Roland afasta todos com uma única mão, quase sem esforço. O inimigo tenta algo com pedras novamente, desta vez juntando-as para formar um enorme pedregulho. Ele o lança contra o humano, que estava pronto para mostrar ao demônio uma das técnicas de punho de seu clã. Ao combinar a durabilidade de seu corpo demoníaco com suas técnicas humanas, seu poder aumentaria ainda mais. Como antes, a energia parecia transbordar de seu corpo. Assumindo a força de uma fera feroz, ele avança para enfrentar o pedregulho. No início, nada acontece, e eles mal se tocam, mas a enorme massa de rocha para e se despedaça em vários fragmentos. Greg encara Roland enquanto as pedras voam em sua direção. Ele acabou de testemunhar o punho do tigre, uma das 12 formas. Não esperava ver um membro do clã demoníaco usando uma técnica pertencente aos humanos. Por isso, mudou de ideia e decidiu capturá-lo para poder estudar o inimigo a fundo. Os dois trocam olhares de provocação durante a luta. Agora era a vez de Greg lhe ensinar uma lição. Então ele lentamente muda sua forma para uma criatura assustadora. Uma cauda surge, garras afiadas crescem, e escamas vermelhas rígidas começam a cobrir seu corpo. Ele estava se transformando em um demônio. Agora, como um ser completamente diferente, ele diz a Roland para vir e mostrar tudo o que tem. Sua forma verdadeira lhe dera uma intenção de matar esmagadora. De repente, a cabeça do demônio é lançada para o lado por um disparo inesperado. Ambos se surpreendem e se viram para ver Cora suando, segurando uma arma ainda fumegante. Furioso com a interrupção indesejada, Greg encara Cora e avança. Para sua surpresa, Roland acompanha facilmente sua velocidade e o segue. Antes que ele pudesse alcançar o subordinado, determinado a protegê-lo, o capitão chuta o inimigo e o impede de avançar. Enquanto os dois se afastam por enquanto, o demônio ganha uma oportunidade para preparar outro ataque. Os membros da patrulha ficam encarando, esperando o próximo movimento dele, quando o inimigo de repente liberou uma rajada de fogo ardente contra eles. Era um poder inesperado, mas Roland reagiu e assumiu sua forma de lobo para contra-atacar. Encarando as chamas, ele respirou fundo e soltou um uivo poderoso para afastá-las e apagar o fogo. Seu inimigo ficou surpreso por ele realmente ter conseguido suportar o seu poder. Agora, era hora de testar a força do corpo do pequeno. Ele avançou e desferiu um soco, seguido de uma cotovelada lateral. Ambos os ataques foram desviados sem muita dificuldade, mas eram apenas distrações que permitiam que a cauda de Greg se enrolasse na perna dele sem ser percebida. O apêndice se lançou e o arremessou contra as paredes do armazém, enquanto Roland se levantava, reclamando do ataque sorrateiro. O demônio já estava acima dele, pronto para atacar. Cansado das habilidades irritadas do inimigo, o homem-lobo ergueu os braços e rosnou, dizendo que era hora de mostrar a antiga técnica de punhos. Ele desviou e juntou 2 dedos curvados, usando-os rapidamente para atingir um ponto preciso no alvo. Antes que o inimigo possa reagir, ele circulou para as costas de Greg e, cerrando o punho, desferiu 6 golpes exatos em seu corpo. Quando recuou com um grande salto, o enorme demônio se virou, zombando de seus socos leves que mal arranharam suas escamas. Roland observava, ofegante e exausto, enquanto o criminoso se gabava de ele ter desperdiçado uma oportunidade de ouro. Foi então que o corpo de Greg tremeu, e os golpes retardados finalmente atingiram com força seus pontos de pressão. Logo, ele começou a tossir violentamente e a questionar o que o oficial tinha feito com ele. Não era nada demais. Ele apenas pressionou alguns pontos de acupuntura. Greg não sabia que o inimigo estava falando, então Roland explicou de forma direta que pressionou algo importante nas costas dele e que ele logo sentiria o peso dos efeitos. O demônio ficou cético no começo, mas as palavras se mostraram verdadeiras, e ele de repente começou a se contorcer e gritar de dor. Agora ele respirava com dificuldade, com as costas cobertas de feridas abertas. Devia doer, considerando que os seus meridianos já haviam se rompido. Ainda assim, isso não se comparava à dolorosa lembrança da cicatriz em seu rosto. Recordando as chamas intensas, ele se ergueu e pediu para ver o que mais o inimigo tinha a oferecer. Dito isso, ele poderia morrer se recebesse outro golpe em seu ponto vital. Roland se abaixou e desapareceu de onde estava. Em um piscar de olhos, ele lançou um ataque por trás, mas Greg antecipou e desviou perfeitamente, contra-atacando com um golpe pesado na cauda. Ele conseguiu bloquear a tempo, erguendo as mãos, mas isso deixou seu corpo aberto para um soco forte e direto. O impacto tirou o ar de seus pulmões e o lançou pelo chão. Roland estava perdendo e só tinha mais um golpe restante. A resistência de Greg era absurda. Ele continuava avançando apesar dos ferimentos evidentes em seu corpo. Como se quisesse provar ainda mais sua força, ele agarrou o próprio braço e o arrancou com um grito alto. Roland não conseguiu acreditar na cena absurda do demônio abrindo a boca e mordendo o próprio membro. Isso permitiu que ele se recuperasse dos outros ferimentos e recuperasse sua resistência.
agora ele se sentia ainda melhor do que no início da luta. Com uma velocidade impressionante, ele desapareceu de onde estava e surgiu ao lado de Roland, acertando um poderoso uppercut direto em seu abdômen. Greg lançou alto no ar e saltou para encontrá-lo. Lá em cima, ergueu o braço restante e desceu com tanta força que o capitão da patrulha abriu o chão ao cair. O demônio olhou para o inimigo enfraquecido, que gemia, dizendo que falhou e não conseguiu acertar mais um golpe. E estava acabado. Tudo o que restava para completar sua missão era matar o jovem arrogante. Neste momento, Greg se viu imobilizado, com os membros pesados, enquanto 3 subordinados da patrulha se agarravam a ele com todo o corpo. Seu capitão mal estava consciente, então Cora o chamou enquanto segurava o inimigo, pedindo que acordasse. Os outros repetiram o apelo, arriscando suas vidas com o que estavam fazendo. Ainda assim, Roland não conseguia mover um músculo. Por outro lado, Greg franziu a testa diante de tentativa fraca de impedi-lo. Ele chutou o primeiro para longe com quase nenhum esforço. Em seguida disparou uma rajada concentrada de chamas que atravessou seu corpo, incinerando ossos e carne. A visão do companheiro caído fez o capitão lacrimejar, ainda mais quando ele usou suas últimas palavras para agradecer ao superior. Cora amaldiçoou o demônio miserável e ergueu o punho para atacar, mas empalideceu e começou a suar ao encarar o olhar implacável do inimigo. Greg agarrou toda a própria cabeça com uma mão e começou a apertar cada vez mais forte, até que seu crânio não aguentou mais. Mais uma vez, a equipe de patrulha grita e chora. O último oficial tremia de medo enquanto se agarrava ao demônio, que sorria ao perceber o verdadeiro terror em seus ossos. Ele correu o mais rápido que pôde para escapar, mas parou depois de receber um buraco enorme no corpo. Assim, os 3 desapareceram. Roland tremia de raiva, finalmente reunido fúria suficiente para se levantar novamente. Apesar dos ferimentos, ele jura matar o criminoso que assassinou seus companheiros, mas Greg poderia dizer o mesmo sobre ele. Ele era o único que ainda tinha força suficiente para avançar. Por outro lado, o capitão estava disposto a apostar tudo na única chance que tinha. As garras do demônio vermelho perfuraram seu peito, erguendo-o no ar. O ataque não era algo que ele pudesse desviar, mas também não era algo que ele quisesse evitar. Roland o tinha exatamente onde queria. Seu corpo começou a brilhar como antes, confundindo o inimigo. Ele iria liberar sua energia, e o golpe não deveria ser capaz de sobreviver. Um clarão ofuscante consumiu todo o armazém, e até Jayu se surpreendeu com a explosão que veio de dentro. Ela se virou e viu todo o lugar em ruínas. Caminhando entre os destroços, ela chama por Roland. De repente, encontra uma figura vermelha de pé no meio da fumaça densa. Era Greg, ainda mal se mantendo vivo após o ataque frontal completo. O capitão estava no chão, tremendo, e conseguiu ordenar que ela capturasse o criminoso imediatamente. No entanto, Jayu ficou imóvel. Seus olhos encontraram os de Greg, e por algum motivo, ambos foram tomados por uma onda incontrolável de lágrimas. Os dois se encararam, chorando, mas completamente em silêncio. Os olhos de Greg se encheram de lágrimas ao reconhecer a pessoa à sua frente. Jayu também tremia, mal conseguindo impedir que as lágrimas caíssem. Roland grita com ela, questionando por que ela não agia, mas ela não conseguia. Permaneceu paralisada até que, de repente, o teto explodiu e soldados saltaram de cima. Antes que alguém pudesse reagir, o demônio foi cercado pelos militares. Quando a parede também foi destruída, todos se viraram para ver quem havia chegado. 2 silhuetas familiares apareceram. Eram Jizi e Bailing, que sorriam diante da cena interessante que encontraram. Ao olhar para Greg, Bailing finalmente identifica o chefe ilegal por trás de tudo. O demônio o vê e diz que não quer ser seu inimigo, mas ela apenas confirma se ele é realmente o mentor de tudo. Satisfeita com a resposta, decide que ele irá com ela. Ele recusa, dizendo que tem coisas mais importantes para fazer. Percebendo que ele não cedia facilmente, ela age com velocidade e força incomparáveis às de Ronald. Com um único soco, ele é lançado para longe, rolando pelo chão. Gemendo e lutando até abrir seus olhos, ele vê várias lâminas próximas de seu rosto. Ao redor dele, um grupo de soldados aponta lanças em sua direção. Bailing não estava com paciência para lidar com o criminoso e ordena que seus homens o levem imediatamente. No entanto, Jayu chama sua companheira com uma expressão preocupada. A jovem fica confusa e pergunta o que há de errado, mas a assistente morde a língua e permanece em silêncio. Ao saber que Roland também estava bem apesar da luta, Bailing pergunta se aquilo conta como um herói salvando uma donzela em perigo. Quando ele se oferece para se dedicar a ela em troca, ela cora de surpresa e vai embora, dizendo que não gosta de manter cachorros. Ainda assim, esconde o sorriso ao sair, sem ouvir mais ele insistir que é um lobo, não um cachorro. Enquanto isso, Jayu olha à frente, pensando no que faria. Greg caminhava obedientemente, guiado pelos soldados, e olhou para trás para encontrar os olhos dela. Ele diz para ela não se preocupar com ele, o que a faz chorar ainda mais. Percebendo isso, Roland a surpreende ao perguntar o que houve e se por acaso ela conhecia o criminoso que estava sendo levado. Jayu se vira, negando e dizendo que ele está pensando demais, mas ele não consegue deixar de sentir que ela está escondendo algo. Os corpos dos 3 oficiais caídos foram alinhados de forma grotesca, e Roland só conseguiu olhar para eles com expressão sombria.
outras pessoas chegaram para cobrir os corpos e levá-los para fora do armazém. Quando um braço cai e fica pendurado na maca, Hayen pede que esperem. Segurando com firmeza, ele promete cuidar das famílias que eles deixaram para trás e faz questão de garantir que terão um enterro digno. O capitão observa em silêncio, mas o vice-diretor se volta para ele e pergunta se está bem, até mesmo movendo seu corpo para verificar se havia ferimentos. Ao dizer que sofreu apenas alguns ferimentos leves, ele afirma que ficará bem após descansar. Como não podem se dar ao luxo de perder um subordinado tão competente, Hayen promete levá-lo para ser tratado por seu médico atual. O jovem capitão é convidado a voltar para a cidade no carro dele. Ao olhar para o veículo, ele vê um homem grande em posição de sentido e pergunta quem é. É Scarface, um guarda-costas confiável que está com ele há anos. Sem querer entrar em um carro com pessoas desconhecidas, ele decide ir no carro da própria equipe. Assim, eles se separam por enquanto. Jae-yu aparece e chama seu capitão para o veículo deles. Ao vê-la pela primeira vez, Hayen nota que ela parece familiar. Roland a apresenta de forma seca e entra no banco do passageiro para encerrar a conversa o mais rápido possível. Com os dois dentro do caminhão, eles partem sem dizer mais nada, ignorando completamente o vice-diretor, que acenava e pedia que tomassem cuidado. Enquanto isso, Hayen ainda pensava em Jae-yu com uma expressão sinistra. Na estrada, Roland grunhia e fazia certas caretas de dor, claramente sofrendo por causa da batalha. Ele quase vomita tudo, fazendo seu assistente gritar de surpresa e preocupação. Tendo esgotado toda sua energia, ele precisava descansar e se recuperar o quanto antes, mas o vice-presidente não permitirá isso tão facilmente. Suas palavras dão a entender que Hayen estava tentando matá-lo. Com isso, ele revela que Hayen é, na verdade, o mentor por trás das drogas ilegais. Enquanto Roland estivesse vivo, ele continuaria tentando eliminá-lo. Como ele disse, vários carros passaram a seguir o veículo deles, cercando-os pelos dois lados e forçando-os a acelerar. Dentro, homens mascarados se preparavam para cumprir a missão de não deixar ninguém vivo. Jae-yu olhava ao redor enquanto eram encurralados pelos carros inimigos. No departamento de patrulha Roshin, Jae-yu estava de pé, com uma expressão fria no rosto. Sons distintos ecoavam da sala de interrogatório, onde Greg estava pendurado no teto, recebendo inúmeros golpes de chicote. Apesar dos ferimentos, ele zomba de Ma Tian, que grunhia enquanto tentava obter qualquer informação do suspeito. Ele o despreza por agir com arrogância mesmo estando à beira da morte, dizendo que ele deve estar sonhando com escapar. Ordena que revele a localização do dinheiro. Para sua frustração, o criminoso finge não saber o que ele está falando. Ele deve achar que o departamento não sabe nada sobre ele. Ele vinha desviando lucros do mercado negro, convertendo tudo em ouro. Agora, eles querem saber onde ele escondeu todo esse ouro. Greg mantém sua versão de que não sabe do que ele está falando. Quando Mantian estava prestes a chicoteá-lo novamente, Reizen aparece, mandando que ele pare e saia para que possam conversar em particular. O vice pede mais tempo, ansioso para conseguir as informações, mas recebe uma ordem firme para sair imediatamente. Sem escolha, ele obedece, e os dois ficam sozinhos, como planejado. O diretor diz que nunca esperou que o rosto do velho amigo acabasse daquele jeito, mas Greg o encara com desprezo, sabendo que foi exatamente isso que ele quis. Afinal, foi ele quem o transformou no que é hoje, especialmente com o incêndio que planejou e causou anos atrás. Reizen insiste que não tinha a intenção de feri-lo e que só queria o mercado clandestino. É difícil acreditar nas palavras de um trapaceiro. O vice-xerife manda que ele entregue o ouro em troca de uma chance de viver. No entanto, Greg não ia cair nesta mentira pela segunda vez e afirma que não vai tirar um único centavo do ouro que reuniu. Enfurecido, Reizen chama Matian mais uma vez, que atende o chamado de forma patética. Ele recebe a ordem de descobrir onde está o ouro e a usar qualquer meio necessário para isso. A porta se fecha atrás dele. Em seguida, um ferro em brasa é levado até o suspeito incapacitado. Enquanto o oficial promete cuidar bem dele, todas as luzes da prisão se apagam de repente, deixando todos confusos. Gera caminha pelos corredores escuros com as armas em mãos. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, hype o vídeo o máximo que puder, verifique se o sininho já está ativado, considere se tornar um membro que é bem baratinho e nos ajuda bastante, e enquanto espera pelo próximo vídeo, comente pedindo pela parte 2, assista o vídeo que está na sua tela que também está muito bom, e entre em nosso servidor do Discord para ver o nome desta obra. Dito isso, eu vou ficando por aqui, e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.